Glória a Deus. Gloire à Dieu. Você está animado, irmão? Est-ce que tu es motivé? Faz comigo, ha, ha. Dis avec moi, ha ha. Diga, eu sou feliz. Dis que je suis heureux. Diga, eu amo o Senhor. Dis j'aime le Seigneur Diga, o Senhor me ama. et le Seigneur m'aime aussi. Aliás, poderíamos mudar essa confissão. Est-ce que nous pouvons changer cette confession? A Bíblia diz que La Bible dit que Ele nos amou primeiro. il nous a aimés en premier. Amém? E Amen. com amor eterno Ele nos atraiu. Et avec cet amour éternel, il nous a attirés. Amém? Ele nos atraiu. Il nous a attirés. Então, Paulo disse que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Alors la parole dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Então diga, Deus me ama. Alors dit que Dieu m'aime, Diga, por isso que eu também o amo. raison pour laquelle je l'aime aussi. Aleluia. Você está mesmo animado, irmão? Est-ce que tu es vraiment motivé, bien-aimé? Aleluia! Amen. Glória a Deus. Você pode levantar as suas mãos, vamos Est-ce que tu orar. peux lever tes mains? Nous allons prier. Orar. Prier. A palavra de Deus diz para nós La parole de Dieu nous dit levantarmos as nossas mãos santas, d'élever nos mains pures, sem ira nem contenda. sans querelle ni haine. Ele disse antes disso para nós orarmos em todo lugar. Il a dit que nous puissions prier en tout lieu. Amém? E a Bíblia diz que Et la Bible dit aussi que onde estiverem dois ou mais reunidos où il y no a nome deux ou dele, trois réunis en son nom, aí ele se faz presente. il est au milieu d'eux. Então Deus está presente nesse lugar. Alors Dieu est présent dans ce lieu. Você pode reverenciar a sua Est-ce presença, que tu peux levanta as suas mãos e ore révérencier a sa Deus. présence et lève tes mains. Querido Pai, no poder que é no nome do Senhor Jesus. Père, au nom puissant de Jésus, Graça nós te rendemos por esta noite. nous te rendons grâce pour cette nuit. Obrigado, Senhor, pela tua palavra Merci Jésus pour ta parole e o teu Espírito presente neste et lugar. ton esprit qui est présent dans ce lieu. Obrigado pela vida do meu irmão aqui presente Merci também. pour la vie de mon frère ici présent. Acreditamos que para cada um de nós, Nous croyons que pour chacun de nous, o Senhor tem algo novo tu as quelque chose de nouveau a derramar nesse dia, à donner en ces jours, mediante a exposição da sua palavra. au travers de ta parole. Pai, nós nos apresentamos a Ti Père, nous présentons à toi como pessoas que querem viver segundo a sua vontade. comme des gens qui veulent vivre selon ta volonté. E por isso abrimos os nossos corações, Raison pour laquelle nous ouvrons nos cœurs. para que o Senhor possa livremente comunicar a Tua palavra. Pour que tu puisses librement communiquer ta parole. E mediante o Teu Santo Espírito, Et au travers de ton Saint-Esprit, sejamos fortalecidos que nous soyons fortifiés no homem interior, dans l'homme intérieur, pelo Seu poder. à travers de ton esprit. Não queremos sair da mesma maneira como Nous entramos. ne voulons pas sortir de la même façon que nous sommes entrés. Queremos sair daqui renovados Nous voulons sortir d'ici renouvelés pela Sua palavra, par ta parole, lavados, lavés, para que possamos, Senhor, resplandecer a luz que nós somos. pour que nous puissions rayonner comme lumière que nous sommes. Pai, manifesta o Teu poder no nosso meio. Père, manifeste ton pouvoir au milieu de nous. Pai, levanta quem está fraco nesse lugar. Père, élève celui qui est faible dans ces lieux. Anima quem está desanimado nesse lugar. Anime celui qui est démotivé dans ces lieux. Por meio da Sua palavra Au travers de ta parole e a atuação direita do Teu Santo Espírito. et ton Saint-Esprit. Pai, eu me disponho nessa noite Père, je me disponibilise cette nuit para ser usado mais uma vez por Ti. pour être utilisé par toi. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Au nom de Jésus-Christ. Aleluia. Amen. Você está animado, irmão? Est-ce que tu es animé? Você pode tomar seu assento com alegria. Vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. Aleluia. Amen. Nós estamos regozijados, Nous sommes heureux amém, por mais uma vez estar aqui. pour encore une fois être ici, Amém. A Igreja Compaixão Luanda. dans l'église La Compassion Luanda. Amém. Honramos a vida dos nossos pastores. Et nous honorons la vie de nos pasteurs, Pastora Liliana e la pasteur Liliane et le pastor pasteur Alain, que têm sido grandes parceiros ministeriais. qui sont des grands partenaires des ministères. Amém. Amen. E eu agradeço a Deus também pela vida dos meus pais espirituais. Alors je remercie à Dieu pour la vie de mes parents spirituels, Apóstolo Luiz Bento Júnior l'apôtre Louis Bento Jr. e profetiza Bem-vinda Júnior. et la prophétesse Benvinda Jr. Amém. Também o nosso pastor Nuno Marcos Et notre pasteur aussi Nuno Marcos e a ministra Glena Marcos. et la ministre Glenn Marcos. Amém.
Amen. Eu não vim sozinho, irmãos. Je ne suis pas venu seul, bien-aimé. Eu estou desde 2024 sempre bem acompanhado. Depuis 2024, je suis toujours bien accompagné. Amém. Tem aqui a minha excelente mulher. Ma femme est ici. Amém. Uma grande auxiliadora, irmão. Une grande aide. Amém. Também vim acompanhado com o ministro de louvor, Je suis aussi Luiz. venu accompagner avec le ministre de louanges. Amém. Glórias a Deus. É um dos ministros lá na igreja. Celui qui est de louange là-bas à l'église. Amém. Também temos aqui os nossos irmãos que por acaso acho que já estiveram aqui. Nous avons aussi nos frères qui sont ici. Je crois qu'ils ont déjà été ici Amém. aussi. A nossa irmã Tiffany Notre sœur Tiffany. e o nosso irmão Daniel, que E o por nosso sinal é frère meu Daniel. xará. Glórias a nosso Deus. Gloire à notre Seigneur. Então, feitas as apresentações, podemos avançar para a palavra. Alors nous pouvons avancer vers la parole. Glória a Deus. Nós estamos a falar sobre a felicidade de ser cristão. Nous sommes en train de parler sur le bonheur d'être chrétien. Aleluia. Amen. Diz para mim a felicidade de ser Dis cristão. avec moi là, le bonheur d'être un chrétien. Eu sei que esse é um assunto já muito bem conhecido. Je sais que c'est une chose que tout le monde connaît déjà. Mas nós devemos ouvir as mesmas coisas. Mais nous Amém? devons écouter des mêmes choses. Porque isso nos traz segurança. Parce que ça nous amène la confirmation. Aleluia. Amen. Então, abra comigo a sua Bíblia rapidamente. Alors ouvre avec moi ta Bible. No livro de Apocalipse, capítulo 21, Dans le livre d'Apocalypse 21, o versículo 4. verset 4. Amém? Amen. Glória a Deus. Apocalypse 21, 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Parole du Seigneur. Amém? Então, a palavra está a dizer que e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia. Amen. Então, nós lemos aqui um texto maravilhoso. Você Alors nous concorda, venons de irmão? lire ici un texte merveilleux. E esse é um texto do livro de Apocalipse Alors c'est un texte du livre d'Apocalypse que nós entendemos que são acontecimentos futuros. que nous comprenons que ce sont des choses à venir. É aquilo que vai acontecer. C'est ce qui va arriver. O meu objetivo não é falar daquilo que vai Mon acontecer objectif, ce n'est pas parler de ce qui va arriver numa ordem escatológica. dans une ordre eschatologique. Mas ao ler esse texto, Mais quand nous lisons ce texte, nós precisamos entender algo. nous devons comprendre quelque chose. Que a Bíblia está a dizer Que la Bible est en train de dire que Deus limpará dos nossos olhos que Dieu essuiera de nos yeux toda lágrima. toutes les larmes. E a Bíblia diz Et la Bible dit que não haverá mais morte. il n'y aura plus de mort. Amém? Amen. Diz comigo, não haverá mais morte. Dis avec moi, il n'y aura plus la mort. E ele está dizendo, não haverá mais pranto, Il n'y aura plus de cris ou choros, ou de pleurs, nem clamor. ni douleur. Você lembra que a Bíblia diz, clama a mim? Alors, vous vous souvenez que la Bible dit que crie à moi? Amém? Amen. E ele diz que eu responder-te-ei Et la Bible dit que je vais te répondre e anunciar-te-ei et je vais t'annoncer coisas grandes e firmes des choses grandes que tu não sabes. que tu ne connais pas. A Bíblia está dizendo que vai chegar um tempo La Bible dit qu'il y aura un temps que vamos deixar de clamar. que nous allons arrêter de crier. Não vamos deixar de falar com Deus, Nous n'allons pas arrêter de parler avec Dieu, mas vamos deixar de clamar. mais nous allons arrêter de crier. Nem toda conversa com Deus é um clamor. Ce n'est pas toute conversation avec Dieu qui est toujours un cri. Estamos a entender, irmão? Amen. O clamor dá a ideia Les cris donnent une idée de pedido de socorro. d'un demande d'aide, de secours. Aleluia. Amen. Então a Bíblia está dizendo que vai chegar um tempo Alors la Bible dit qu'il y aura un temps que nós vamos deixar de pedir socorro. que nous allons arrêter de crier au secours. Aleluia. Amen. Não existirá mais nada Il n'y aura plus rien que vai nos levar a viver uma vida qui va nous amener à vivre une vie de aflição, d'affliction, ou preocupação, ou de ou préoccupation, tristeza. ou de tristesse. Então, não havendo essas coisas, Alors quand il n'y aura pas ces choses, não há necessidade de clamar. il n'y aura plus pourquoi crier. Estamos juntos até aqui? Est-ce que nous sommes ensemble Agora, jusqu'ici? isso vai acontecer Alors ceci va arriver no contexto do capítulo 21, dans le contexte du chapitre 21, quando vai existir um novo céu quand il y aura de nouveaux cieux e a nova terra. et de nouveaux terres.
Agora perceba que isso é a representação do reino de Deus. Alors comprends que c'est une représentation du royaume de Dieu. Ou seja, será quando o reino de Deus vir habitar Alors na quand terra? le règne de Dieu va venir habiter ici à la terre, Aleluia! amen. Mas quem de nós sabe Mais qui d'entre nous sait que antes mesmo desse reino vir qu'avant habitar, que ce royaume vienne habiter, conforme está escrito em comme Apocalipse, il est écrit ici en Apocalipse, ele já veio habitar em il nós. est déjà venu habiter en nous. Aleluia! Amen. O que quer dizer que Ce para qui veut alguns de dire, nós, ce qui veut dire, para os filhos de Deus, pour les enfants de Dieu, essa alegria aqui cette joie ici não é algo que só vamos experimentar n'est pas une chose qu'on va seulement Quando chegar aquele expérimenter dia. quand quando chegar aquele dia. ce jour-là va arriver. Podemos experimentar agora, Nous pouvons l'expérimenter porque o maintenant. reino habita dentro de você. Parce que le royaume habite en toi. Aleluia! Amen. Isso não significa que circunstancialmente Cela ne veut pas dire que não haverá problema, il n'y aura pas de problème. não haverá apertos. Il n'y aura pas de Não haverá afflictions. tempestade. Il n'y aura pas de tempête. Não quer dizer isso, Ça ne veut pas dire ça. mas quer dizer Mais ça veut dire que quando essas coisas que acontecerem, quand toutes ces choses do vont nosso arriver, interior, dans notre uma intérieur, alegria vai il y brotar aura une joie qui va broter. como sinal Comme si un signe de que nós somos mais que que nous vencedores sommes plus que em vainqueurs todas essas coisas. dans toutes ces choses. Aleluia! Amen. Então você pode se alegrar, Alors tu peux te porque réjouir. aquilo que nós vamos viver Parce que ce que nous allons vivre naquele tempo, dans ces temps-là, nós já temos o privilégio. nous avons déjà le privilège De viver agora. de les vivre maintenant. Aleluia! Amen. Então é maravilhoso isso. Alors c'est merveilleux. Quando muitos cristãos olham para esse Comme texto, plusieurs chrétiens regardent dans ce eles texte, ficam com esperança. ils ont de Tipo, vai l'espérance chegar um dia qu'il y aura un que jour nós vamos assim. que nous allons E être comme nós ça. falamos, oh, já não mais vou Et on chorar, va dire que je ne vais plus já jamais não mais pleurer, vou lamentar, que je ne vais plus me não vai lamenter. ter necessidade de Il n'y clamar, aura plus pourquoi crier. porque vai ter um novo céu, nova Parce qu'il y terra. aura de nouveaux cieux et de nouvelles Então terres. todos nós Alors nous tous, ficamos aqui nesse tempo nous sommes ici dans ce temps. esperançosos Nous avons l'espérance para aquele dia. pour ces jours-là. Mas essa não é a vontade de Deus. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. A vontade de Deus La volonté de Dieu, é que você desfrute da alegria c'est agora. que tu puisses te É réjouir que de ça você maintenant. viva feliz Que tu agora. puisses être heureux E quando maintenant. você chegar lá, Et quand tu vas arriver você vai là-bas, experimentar a tu vas plenitude. expérimenter la plénitude. Aleluia! Amen. Você vai experimentar a plenitude. Tu vas expérimenter la plénitude. Você sabe, Tu a sais, Bíblia está a dizer la Bible que est en train de dire quando chegar aquele dia, que quand ce Ele vai jour-là va enxugar de arriver, nós todas as il lágrimas. va essuyer toute larme de nos yeux. Você sabe que a morte Est-ce que tu sais que la mort e a tristeza, et la tristesse elas entraram no mundo pelo pecado. sont entrées dans le monde à cause du péché? Romanos capítulo 5, versículo 12. Romains 5, 12, A palavra de Deus fala la parole de Dieu dit que o pecado veio ao mundo que le péché est venu au monde por homem. à cause d'un homme. Amém? Amen. E pelo pecado que a morte. Et par le péché, la mort. Amém? Amen. Isaías 35, Ésaïe No 55, versículo 35, 10. dans le verset 10, a Bíblia fala la Bible parle daqueles que foram resgatados. de ceux qui ont été sauvés. Amém? Amen. Daqueles que foram De resgatados ceux qui ont été e sauvés, foram trazidos para Sião. qui sont en train d'être emmenés en Sion. Amém? Amen. Você sabe que Isaías era profeta. Tu sais que Ésaïe était un prophète. E ele é conhecido por profeta messiânico. Et il est connu pour être un prophète messianique. Ele fez profecias, Il a fait des prophéties, muitas profecias beaucoup de a prophéties respeito de Jesus. sur Jésus-Christ. O que ele faria ao vir na Ce qu'il terra va faire quand il va e o venir à la que ele terre. faria Et ce qu'il allait faire depois dele vir na terra. après d'être venu à la terre. Então, aqueles resgatados que Isaías fala, Alors ces gens qui ont été sauvés qu'Ésaïe no parle, versículo 10 do capítulo 35, dans le verset 10 de 35, somos nós. c'est nous. Amém? Amen. Somos nós. C'est nous. Então, nós, Alors nous, os resgatados de Deus, ceux qui ont été sauvés par Dieu, chegaremos a Sião. nous allons arriver à E você Sion. sabe que a palavra Sião Tu sais que le mot Sion significa fortificação. veut dire fortification. A palavra Sião, Le mot Sion, espiritualmente, spirituellement, ela traz consigo uma ideia de lugar amène une idée avec onde lui você d'un recebe lieu direções de où Deus. tu as des directions de Dieu. Ou seja, é como uma presença de Oh, Deus. c'est comme une présence de Onde Dieu, você recebe direções de où tu Deus. reçois la direction. Israel frequentava esse lugar. Israël fréquentait ces lieux. E era um lugar onde Deus se movia. Et c'était un lieu où Dieu s'est Mas mouvementé. o significado espiritual que importa para Mais la nós. signification spirituelle que nous voulons savoir, Quando você lê quand tu lis
Vai lá comigo, Isaías. On part ensemble dans le livre d'Ésaïe. 35 disse eu, Ésaïe 35, versículo 10. dans le verset 10. Aleluia. Amen. Mas comigo, ha. Dis avec moi, E que hoje é o meu dia de Dis receber. qu'aujourd'hui c'est mon jour de recevoir. Aleluia. Amen. Então ele diz aqui, Alors il dit e os ceci. resgatados do Senhor. Alors les rachetés de Tem aqui l'Éternel. resgatado do Senhor. Je crois qu'un racheté. Diga, eu sou resgatado do Dis que je Senhor. suis racheté de l'Éternel. Essa palavra resgatado aqui, Cette irmão, parole racheté, é a palavra lutros, c'est une parole, c'est un mot loutros, do grego. de grec. E ela significa o livramento de alguém Et ça veut dire la délivrance de quelqu'un pelo pagamento de um preço. par le prix. Quantos de nós sabem que Jesus Cristo pagou o preço para a nossa libertação? Combien d'entre nous sait que Jésus a payé un prix pour que nous puissions Jesus être pagou o sauvés? preço para nos resgatar do Jésus a pecado. payé un prix pour nous racheter du péché. Então a Bíblia está dizendo que os resgatados do Senhor, Alors la Bible dit que les rachetés de l'Éternel, aqueles que foram salvos, comprados por ceux Jesus, qui ont été sauvés par Jésus, a Bíblia está dizendo que eles voltarão a la Bible Sião. dit que retourneront-ils, iront à Eles Sion. voltarão e Ils virão a Sião. retourneront à Sion. Como é que vai acontecer isso? Comment est-ce que cela va s'arriver? Com júbilo. Avec des cris de O joie. que é júbilo? Qu'est-ce que des cris É de joie? alegria. C'est la joie. Aleluia. Amen. É uma alegria indizível, conforme disse Pedro. C'est une grande joie. Não há palavras para explicar essa Il n'y alegria. a pas de paroles Sabemos pour que expliquer nós- cette joie. Sabemos que nós estávamos escravos, Nous savons que nous étions des esclaves impedidos pelo diabo et que le diable était avec nous e pelo pecado et le péché. de desfrutarmos da felicidade. Le diable nous empêchait de vivre la joie. Então éramos maltratados Alors pelo nous étions pecado. maltraités dans le péché. Paulo disse que nós éramos escravos Paul dit que nous étions des esclaves dos desejos do nosso corpo des désirs de notre propre e dos corps pensamentos da nossa et des mente. pensées de notre tête. Mas agora já não. Mais maintenant, non. Fomos resgatados. Nous avons été rachetés. Então fomos resgatados pelo Senhor. Alors nous allons être rachetés par le E Seigneur. nós iremos, Nous irons a Sião com júbilo. à Sion avec des chants de triomphe. Aleluia. Amen. Deixa eu te dizer, espiritualmente nós já chegamos a Sião. Laisse-moi te dire que spirituellement nous sommes déjà à Nós já Sion. chegamos em Nous Cristo sommes Jesus. déjà en Christ Já Jésus. estamos na sua Nous sommes dans sa presença. présence. Então podemos nos Alors jubilar. nous pouvons déjà nous réjouir. Podemos nos alegrar. Nous pouvons nous Porque réjouir. antes Parce chorávamos qu'avant nous por pleurons. estar Parce presos. que nous étions Mas en agora prison. resgatados Maintenant pelo nous avons Senhor. été Nós rachetés par le podemos nos Seigneur. alegrar. On peut se réjouir. Não há mais nada, irmão, Il n'y a plus rien, bien aimé, capaz de te paralisar. qui peut te O paralyser. pecado que te paralisava Le já foi péché qui te vencido. paralysait a E déjà você été tem essa vaincu. vitória em tua Et tu as cette conta victoire dans para ta vie. você permanecer firme e Pour que ativo tu no puisses être Senhor. ferme et E enseigne dans le sempre Seigneur. jubiloso. Et c'est pris dans l'allégresse. Aleluia. Amen. Irmão, você precisa perceber Alors bien aimé, tu dois que a comprendre palavra de Deus quando chega em que você, quand la parole de Dieu arrive você deve en toi, receber com tu alegria. dois recevoir avec joie. Se você não receber a palavra com Si tu ne alegria, reçois pas la parole essa avec joie, palavra não vai ter cette efeito em parole você. ne va pas avoir des effets en toi. Vai comigo em 1 de Tessalonicenses, Nous allons prendre le livre des capítulo número 1, Thessaloniciens. versículo 5 e 6. Thessaloniciens Capítulo 1, 1 versículo 5 e o 6. et les versets 5 et 6. Olha o que diz a palavra. Regarde ce que la parole dit. Porque o nosso evangelho Notre évangile não foi a voz somente em palavras. ne vous ayant pas été prêché en parole seulement. Alguns evangelhos Des autres évangiles só são palavras. sont seulement des paroles. Mas Paulo está dizendo o Mais nosso. Paul est en train de dire notre. Aleluia. Amém. Diz comigo o nosso. Dis avec moi notre. Não é nosso por ser de nós mesmos. Ce n'est pas notre parce que c'est pour nous Mas é maintenant. nosso por recebermos de Cristo. C'est notre parce que nous avons reçu Diga, de o Christ. nosso evangelho Dis que notre évangile não são só palavras. ne sont pas seulement des paroles. Paulo está dizendo, Paul est en train de dire, mas também em poder. mais avec puissance. Ou seja, nós pregamos o evangelho para vocês. Alors ça veut dire que nous prêchons l'évangile à Não vous. eram palavras vazias. Ce ne sont pas des paroles Nós pleines. pregamos em poder. Nous prêchons avec puissance. E ele diz no Espírito Santo. Et dit avec le Saint-Esprit. Ou seja, é o poder do Espírito Ça veut Santo dire la puissance du que Saint-Esprit está no evangelho. qui est dans E l'évangile. ele diz, Ele e diz. em uma certeza, Et avec pleine persuasion, como bem sabeis, car vous ignorez pas quais fomos entre vós por amor de vós. que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. O versículo 6 é que importa Le verset 6 dit ceci. para o nosso contexto. C'est notre contexte. E vós foste feitos Et vous-même, vous avez été nossos imitadores mes imitateurs.
e do Senhor que recebemos a palavra. Et c'est du Seigneur en recevant la parole. Como é que eles receberam? Em muita Comment est-ce qu'ils ont tribulação, reçu la parole avec beaucoup de tribulations, mas com gozo mais avec la joie no Espírito Santo. du Saint-Esprit. Vê? Receba a palavra com alegria no Reçois la Espírito parole Santo. avec la joie du Saint-Esprit. Essa palavra gozo aqui Cette parole ici, joie, é a palavra grega chara, c'est une parole grecque chara, que quer dizer qui veut dire alegria. la joie. Vem do verbo chairene, Ça vient de verbe chaire, que quer dizer alegrar-se. qui veut dire la joie. E essa alegria aqui, irmão, Alors cette joie ici, bien-aimé, não é um sentimento. ce n'est pas un sentiment. Ou seja, não é algo circunstancial. Oh, ce n'est pas quelque chose de circonstanciel. É algo que você deve apenas C'est- mostrar C'est quelque chose que tu dois montrer. quando o teu salário aumenta. Ce n'est pas quelque chose que tu dois montrer quand Você ton é salaire monte. promovido. Oh, quand Quando tu a montes de pessoa que não grade. concebia, concebeu. Oh, quand la personne qui n'avait pas des Quando enfants apprend tudo des está enfants. correndo bem. Oh, quand tout est en train de Essa é marcher uma bien. alegria do C'est Espírito. une joie de Ela l'esprit está dentro de você. qui est en toi. Você precisa manifestar. Tu dois le manifester. A Bíblia está dizendo você deve La Bible receber a dit, tu dois palavra recevoir la parole com alegria. avec joie. Você lembra como é que a palavra chegou a Maria, Est-ce que mãe tu de te Jesus? souviens comment la parole est arrivée à Marie, O anjo mère de Gabriel Jésus? chegou a Maria. L'ange est venu vers E Marie. ele disse: dit. alegra-te, mulher. Sois dans la joie, femme. Alegra-te, mulher. Sois dans la joie, femme. O que o anjo veio trazer? Qu'est-ce que l'ange est venu amener? Uma palavra de Une Deus parole de Dieu sobre o nascimento miraculoso sur de la Jesus, naissance de Jésus, que seria mediante o seu ventre. qui pourrait, à partir de son ventre. Antes de qualquer palavra, Alors avant, peu importe quelle parole, Gabriel disse: alegra-te, Gabriel a mulher. dit, sois dans la joie. Algumas versões Les autres versions salva-se, disent, mulher. sois dans la joie, femme. A palavra alegrar-se La parole, sois dans la joie. não é algo, irmão, que você Ce n'est pas quelque chose bien precisa aimé esperar. que tu as besoin d'attendre. Biblicamente falando, Quand nous parlons de la Bible, para você manifestar. alors pour manifester, Aleluia. Amém. A alegria está dentro de você. la joie est en toi. Não, pastor, mas eu não estou Ah sentindo non, nada. pasteur, Não é je porque ne- você sente, non, irmão. ce n'est pas parce que tu Ela sens. habita dentro de você. Ça habite en toi. Sentindo ou não sentindo nada. Ha, Même ha, ha. si tu sens ou non, Você alors tu dois precisa rire. sorrir sempre. Parce que tu dois toujours rire. Irmão, eu vejo muitos cristãos com a Bien cara aimé, je vois trancada. beaucoup de chrétiens avec Toda quelques hora difficultés. triste. Ils sont toujours Toda tristes. hora murmurando. Ils sont- Tenho feito tudo. J'ai fait tout. Mas nunca me promoveram. Il n'y a aucune promotion. Aí eu estou triste. Alors je suis triste. Tristeza não vem de Deus. La tristesse ne vient pas de Dieu. Eu já disse aqui. J'ai déjà dit A ici. tristeza entrou com o pecado. La tristesse Tudo est aquilo que entrée nós avec lemos em le Apocalipse péché. 21. Alors tout ce que nous avons vu à Apocalypse Por 21, que será arrancado de nós? qu'est-ce qui va être arraché de nous? Porque não vem de Deus. Parce que ça ne vient pas de Dieu. O que vem de Deus vai Alors ce qui permanecer. vient de em Dieu nós. va permanêtre. Mas o que não vem de Deus vai Alors ce ser qui ne tirado. vient pas, Então, não fica triste. alors ne sois pas dans la tristesse. Não, mãe, você não tem sentimento, irmão. Todos Ah non, nós tu n'as pas temos de sentiments. sentimento. Nous tous, nous avons des sentiments. Mas na fé, Mais dans la foi, não andamos pelo que nós sentimos. nous ne marchons pas selon ce que nous Andamos sentons. pelo que nós cremos. Nous marchons selon E se ce você que crê nous que você croyons. tem alegria em Alors si você, tu crois que tu as la joie en Você ri toi, com ou sem vontade. tu vas rire même si tu Até ne te veux pas. dar vontade. Jusqu'à ce que Você tu vas vai avoir envie. ha, ha. Tu vas rire. Aleluia. Amen. E você sabe que esse é o riso da fé. Alors tu sais que c'est le sourire de la foi. Aleluia. Amém. Não existe uma unção do riso. Não existe a unção do riso. Il n'y a pas l'onction de sourire, Existe a unção da alegria. mais il y a l'onction de la joie. Porque é a alegria que está dentro de Parce que você. c'est la joie qui est en toi. Mas o teu riso Mais ton sourire, é uma demonstração da c'est alegria une que está dentro de démonstration você. de la joie qui est en toi. Então, se você fica triste, Alors si tu es triste, não sorrindo, irmão, quand tu ne ris quer dizer pas, que você não está ça andando na veut dire fé. que tu ne marches pas selon la foi. Vamos entender, irmão? Est-ce que nous sommes en train de Quando comprendre? você sorri pela Alors fé, quand tu ris par la foi, você está a dizer para o tu es en diabo: train de dire au diable, Ô diabo, oh diable, você não pode contra mim. tu ne peux rien contre Você moi. não vai me agitar. Tu ne vas pas m'agiter. Você não vai me deixar atrapalhar. Tu ne vas pas m'empêcher Você de faire não vai me l'histoire. desfocar Tu ne vas pas Diga, eu estou m'enlever le focado focus. Parce que je suis focalisé. no autor e consumador da minha fé. C'est lui le Diga, roi de ma nada foi. nem ninguém vai me parar. Personne ne va m'arrêter. Porque o diabo vem com sugestões para Parce te que le bloquear. diable amène des propos pour te bloquer. Ele vem com pressões para Il te vient avec des entristecer. pressions pour te laisser triste. De repente toca no teu filho. Alors il va toucher ton De enfant. repente toca nas tuas Il va finanças. toucher tes finances. E você preocupado. Et toi, tu vas commencer à rester Oh, esse inquiet. mês não recebi salário. C'est moi, je n'ai pas reçu les salaires. O nosso Deus Notre Dieu, é o nosso grande El Shaddai. c'est notre grand Ele é El o Shaddai. Deus da nossa Il est provisão. le Dieu de notre Irmão, nós promotion. não dependemos Alors nous ne unicamente dépendons pas dos nossos salários. de nos salaires. A Bíblia diz que o nosso Deus, La Bible dit que notre Dieu, segundo as suas riquezas em glória, selon sa richesse, Ele suprirá il va
as nossas necessidades Toutes nos besoins em Cristo Jesus. en Christ et Jésus. Então você não pode ficar triste Alors porque tu o ne teu peux pas salário rester inquiet não parce foi que ton acrescido. salaire ne Ou monte porque pas. você não foi promovido. Ou parce que tu n'as pas une promotion. Você pode ter essa sensação, Tu peux avoir cette sensation, mas não externa. mais ne montre pas. Estamos a entender? Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Externa alegria. Montre la joie. Ok, não aumentou, mas ha. Alors ris. Diabo, você não vai me Le parar. diable, tu ne vas pas m'arrêter. Você não vai me ver triste. Tu ne vas pas me voir Eu não triste. vou te dar esse gosto Je ne de me vais pas ver te triste. donner cette joie de me Eu voir sou triste. cristão. Je suis un Eu chrétien. sou feliz. Je suis A heureux. felicidade faz parte Alors de la mim. joie habite en Eu moi. sou feliz. Je suis heureux. Com, sem problema. Même quand je n'ai Fica pas de nada me problème, move da j'ai felicidade. toujours de la joie. Aleluia. Amen. Cristão feliz Un chrétien heureux, é cristão que sempre está disposto para servir. c'est un chrétien qui est toujours Não há disponible nada pour que lhe servir. para. Il n'y a rien qui peut Você já viu l'arrêter. cristão triste? Est-ce que tu as déjà vu un chrétien triste? Já não vem mais servir na igreja. Il ne va plus venir servir à l'église. Porque o irmão lhe olhou mal. Parce que les frères l'ont mal O pastor lhe regardé. chamou a atenção. Le pasteur l'a Já não quer vir réprimandé. mais na igreja. Alors Por il ne quê? vient plus même à Ele vai l'église. dizer, Pourquoi? triste. Il va dire que je suis triste. Não gostei como Je me n'ai pas trataram. aimé comment on m'a traité. Não gostei como o Je pastor n'ai falou pas aimé comigo. comment le pasteur a parlé avec Não, moi. irmão, o que se passa? Não, tô Non, bien aimé, triste. qu'est-ce qui se passe? Non, je suis Agora, triste. o que você vai fazer com essa tua Alors tristeza? qu'est-ce que tu vas faire avec cette Por tristesse? que essa tua tristeza Qu'est-ce vai que te cette tristesse aumentar? va augmenter en Irmão, toi? a tristeza te Bien aimé, la impede tristesse de t'empêche se dedicar à obra do de Senhor. se donner à l'œuvre du Seigneur. Hoje em dia, irmão, Aujourd'hui, dans muitos l'actualité, cristãos tristes plusieurs chrétiens tristes estão saindo de igrejas com a palavra. sortent de l'église avec la parole. Sabes por quê? Vous savez pourquoi? Porque ele é emocionalmente forte. Parce qu'il est tellement fort émotionnellement. Estamos a entender, irmão? Est-ce que vous êtes en train de me Pessoas comprendre? emocionalmente fortes Des gens qui sont émotionnellement são forts, pessoas que não conseguem exercer domínio sobre si. ce sont des gens qui n'arrivent pas à Qualquer dominer, situação à se está dominer. triste. Qualquer situação está triste. Peu importe la situation, il est toujours triste. Esse é cristão que pode ficar 2 dias Ça, c'est un type de chrétien qui peut rester 2 Três jours, dias. 3 jours, sem falar com o irmão. sans parler avec un frère. Por quê? Está triste com o irmão. Pourquoi il est triste avec ses Que frères? tipo de cristão é Ça, você, c'est irmão? quel type de chrétien que Que toi tu fica es? triste com o irmão, Qui ponto est de não toujours falar com o triste irmão. avec les Irmão, frères. nós não estamos a dizer que a tristeza não existe, Bien aimé, nous ne disons pas que la tristesse n'existe pas. mas estamos a dizer que ela Mais nous surgiu com o disons pecado. que c'est venu avec les péchés. E se você considera que a doença também veio do Alors pecado, si tu considères que la maladie est venue e aussi que du a péché, pobreza veio do la pecado, pauvreté aussi est venue du você tem péché. que odiar a tristeza porque também Tu, veio do toi, tu pecado. ne dois pas aimer la tristesse parce que Alléluia. ça vient du péché. Amen. Você sabe por que a alegria vem do Senhor? Tu sais pourquoi la joie vient de Dieu? Porque todos os motivos espiritualmente falando Parce que tous les motifs spirituellement parlant, e materialmente falando, immatériellement parlant, para o homem viver bem, je peux vivre bien. Deus nos concedeu. Dieu nous a donné. Prosperidade é de Deus. La prospérité est de Dieu. Saúde é de La Deus. santé est de Dieu. Aleluia. Amen. Deus quer que as nossas famílias vivam bem. Dieu veut que nos familles puissent Deus vivre quer que as bien. nossas famílias Dieu vivam veut que nos felizes. familles puissent Quando vivre heureux. quando existe algo Alors quand il y a des choses que ameaça a nossa felicidade, qui menacent notre joie, não está vindo de Deus. ça ne vient pas de Dieu. E me entenda bem, felicidade de Comprends-moi acordo très com a bien. palavra. La joie vient de la parole. Amém? Amen. Não é felicidade circunstancial. Je ne parle pas d'une joie circonstancielle. Quando existe algo que ameaça a nossa felicidade Quand il y em a quelque Cristo, chose qui menace notre joie, não está vindo de Deus. ça ne vient pas de Dieu. Aleluia. Amen. Não está vindo de Deus. Ça ne vient pas de Dieu. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5, La Bible dit dans le livre de... creia o seu versículo 16. O versículo 16 do capítulo 5 de 1 de Tessalonicenses. 1 Thessaloniciens, A Bíblia diz: regozijai-vos sempre. la Bible dit que soyez dans la joie toujours. Aleluia. Amen. Regozijai-vos sempre. Soyez toujours dans la joie. De novo a palavra Sara. Alors la parole sera encore une fois. Essa expressão regozijar Alors cette expression, la joie, dá a ideia de uma alegria tão grande, nous donne une idée d'une grande mas joie, tão grande, mais tellement grand que você não consegue explicar. que tu n'arrives pas à expliquer. Aleluia. Amen. Sabes, Davi uma vez disse, Vous savez, David une fois dit, no Salmos dans le livre des 16, psaumes 16, o versículo 11, dans le verset 11, ele disse: il dit, tu me mostrarás tu me feras connaître o caminho da vida. les sentiers de la vie. E depois ele disse: na il a tua dit, presença Et dans ta abondante joie, a plenitude de devant ta alegria. face de délices éternelles à ta droite. E você sabe que esse é salmo que tem a ver com Cristo? Alors tu sais bien que est-ce que c'est un psaume qui a à voir avec Christ? Na tua presença Dans ta présence, a plenitude de alegria. il y a l'abondance joie. Quer dizer, desde o momento que nós viemos a existir em Ça veut dire Jesus, à partir du moment que nous existions en desde Jésus, o momento que nós nos tornamos à cristãos, partir du moment que nous devenons des chrétiens, passamos a habitar
nous presença de commençons à Deus. habiter la présence de Dieu. Irmão, essa palavra Alors, bien aimé, cette Présence parole, ali. présence, em Salmos 16, 11, dans le livre de Psaume 11, é a palavra 16, Shekinah. 11, c'est la parole, le No mot hebraico. Shekinah, en hébraïque. E quer dizer presença gloriosa Qui veut e dire divina. présence glorieuse divine. Aleluia. Amém. É uma presença C'est une présence gloriosa e glorieuse, divina. divine. A Shekinah Le Shekinah. é a presença onde Moisés estava C'est sempre la que subia présence no où monte. Moïse était. Ele via a Il Shekinah. voyait le Shekinah. Aleluia. Amen. Presença gloriosa e La divina. présence glorieuse et E divine. quer dizer que na tua presença gloriosa Ça e veut dire que dans divina la présence glorieuse et divine, há plenitude de il y alegria. a l'abondance de joie. Essa palavra plenitude de alegria Et cette parole, l'abondance de no joie, hebraico dans l'hébraïque, é a palavra sobasirá. c'est le mot Shobak Sera. Sobasirá Shobak Sera, é a palavra para uma alegria profunda. c'est un mot pour expliquer une Que não há grande joie. palavra para explicar. Il n'y a pas de mots pour expliquer. Sobasirá. Shobak Sera, Na tua presença, dans ta présence, na tua Shekinah, dans ta présence, isto il y sobasirá. a le Shobak Sera. Uma alegria que eu não sei Une joie que explicar. je n'arrive pas à Então, expliquer. se eu vier em Jesus, Alors si je viens en Jésus, eu habito em Jesus. j'habite en Jésus, Então eu desfruto ça veut dire que je vais do teu usufruire sobasirá. de son Shobak A Sera, plenitude de la alegria plénitude de está joie no meu qui espírito. est dans mon esprit. Então eu desfruto dessa alegria. Alors je vais vivre cette Então não joie. importa o que aconteça Alors ao peu meu redor. importe ce qui va arriver autour de moi. Você sabe que Davi era um guerreiro. Est-ce que tu sais que Ele David não era était un apenas um guerrier? rei. Il n'était Ele pas era seulement un roi, guerreiro. il était un guerrier. Existiam muitas circunstâncias Il y avait beaucoup de que circonstances poderiam roubar a qui felicidade de pouvaient Davi. enlever sa joie. Existiam muitas Il y avait beaucoup de circunstâncias circonstances que podiam fazer ele chorar qui pouvaient le faire pleurer e lamentar, et commencer à se lamenter. conforme algumas vezes ele fez. C'est bien que quelquefois il l'a Mas fait. quando ele voltava em si, Mais quand il rentrait en soi, quando ele ia orar, quand il priait, quando ele ia na presença quand de il Deus, partait dans la présence de por Dieu, meio da oração, au travers de la prière, ele experimentava il expérimentait o sobasirá le Sobasira pela presença de Deus. à cause de la présence de Dieu. Aleluia! Amen. Então, essa alegria hoje, Alors cette joie aujourd'hui, irmão, ela pode ser muito sentida bien aimé, ça peut être senti, quando nós ressenti vamos na oração. quand nous partons en prière. Mas ainda que a gente não ore, Alors même si nous ne prions essa pas, alegria já veio cette habitar em joie nós. vient déjà habiter en nous. Porque nós estamos em Cristo Parce que nous sommes en e Christ. Cristo está em nós. Et Christ est en E na nous. presença dele, Alors dans sa há présence, plenitude de il y a une alegria. abondante joie. Diga, eu sou feliz. Alors dis que je suis heureux. Aleluia. Amen. Recebe essa palavra com alegria. Reçois cette parole avec Eu declaro joie. que os teus dias serão mais Je felizes. déclare que tes jours, E o tes jours poder seront que des se joies. manifesta na presença do Et le Senhor, pouvoir qui se manifeste dans ela la vai présence de Dieu trazer aquilo que você quer ver va nesse amener novo ce que ano. tu veux prendre, Eu tu declaro que veux ninguém vai recevoir. parar você. Personne ne va t'arrêter. E assim como Davi, Alors comme David, todas as batalhas que você tem toutes les travado, batailles que tu vas pelo affronter poder da presença de par Deus le pouvoir e de a la présence alegria de que Dieu está dentro de você, et la joie qui est irmão, en você toi, vai vencer todas bien essas aimé, tu vas batalhas. vaincre toutes ces Ninguém batailles. vai te parar. Personne ne va t'arrêter. Quando Davi ia em oração, Quand David partait en quando prière, ele se apresentava na quand il se Shekinah de présentait Deus, dans les Shekinah de que Dieu, hoje veio habitar em nós, qui aujourd'hui habite en porque Ele é o nous, Deus parce presente em qu'il est le Dieu nós. présent en nous. Aleluia! Amen. Nós recebemos de Deus Nous avons reçu de Dieu a força la force para vencer. pour vaincre. João disse, filhinho, vós sois de Deus. Jean dit que vous êtes des enfants. E já os tenho Vous vencido. êtes des enfants de Dieu. Vous êtes vaincus. Diga, eu já tenho vencido o diabo. Dis que j'ai déjà vaincu Diga, le diabo, diable. você não vai me Le parar. diable, tu ne vas pas m'arrêter. Diga, diabo, não vais roubar as Tu minhas ne vas pas finanças. rouber mes Diabo, não finances. vais roubar a minha Tu ne vas pas saúde. rouber ma santé. Diga, eu sou curado. Dis que je suis Faz guéri. comigo, ha, ha, ha. J'ai ri seulement ha ha ha. Aleluia. Amen. Se calhar você não sabe disso. Peut-être que tu ne le Você savais pensa pas. que quando nós falamos ha, 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 Tu crois que quand nous é disons só ha ha ha, ha. c'est seulement Não. ha ha ha. Ha, Non, ha, ha ha ha. Há ha. um poder no C'est ha, le ha. pouvoir de ha ha Há um ha. poder Il y a curador. un pouvoir qui Eu guérit. disse, há um poder curador na Il y a un pouvoir alegria. qui guérit dans la joie. Não, você não está a crer muito. Je crois que tu ne crois pas vraiment. Provérbios 17, 22. Dans le livre des Proverbes 27, Vamos lá. Diga poder curador na alegria. il y a le pouvoir qui guérit dans la Aleluia. joie. Amen. Provérbios 17, 22, rapidamente. Proverbe 17, 22 Diga, eu sou feliz. dit que je suis heureux. Diga, nada nem ninguém vai roubar a minha alegria. Personne ne va voler ma joie.
Olha o que a Bíblia diz. O coração alegre. La Bible dit qu'un cœur joyeux, Há aqui alguém com coração alegre? est-ce que quelqu'un ici a un cœur joyeux? Aleluia. Amen. Melhor, a palavra coração muitas das vezes na Bíblia Le mot cœur, plusieurs fois dans la Bible, é usada para falar do espírito. est représenté pour parler de O l'esprit. espírito humano. L'esprit humain. Então diz comigo, o meu Alors espírito dis avec moi mon alegre. esprit, Outra vez, o meu espírito alegre. dis mon esprit joyeux, Outra vez, o meu espírito dis encore mon alegre. esprit joyeux, Outra vez, o meu espírito dis encore mon alegre. esprit joyeux. Diga, é bom remédio. Et un bon remède. A Bíblia está dizendo que o nosso espírito alegre Alors la Bible dit que notre esprit joyeux serve de bom remédio. est un bon remède. O que o remédio faz? Qu'est-ce que le remède fait? Ok, vamos pensar só no termo remédio, né? Alors nous allons seulement penser dans ce terme vamos remède. ir na saúde. On part dans la O santé. remédio serve para remediar, né? La remède c'est pour Ou seja, guérir. aliviar C'est dores. pour soulager. Aliviar sintomas. Soulager des symptômes. Aliviar é tirar o peso. Soulager, ça veut dire ôter le poids. No contexto da saúde, Dans le contexte de la santé, é tirar aquilo que nos coloca desconfortável c'est ôter fisicamente. ce qui nous laisse disconfortable. Eu disse fisicamente. Je dis que physiquement. E o poder aqui é para físico. Alors, la puissance ici Amém? pour la O physique. poder é para trazer algo no teu físico. La puissance, c'est pour amener quelque chose à ton physique. Aleluia. Amen. A Bíblia diz que o teu espírito alegre, La Bible dit que ton esprit joyeux, ele é melhor que paracetamol. c'est plus mieux qu'un paracétamol. O teu espírito alegre Ton esprit joyeux, é melhor que analgésico que c'est você vai plus, adquirir na farmácia. c'est plus que des médicaments que tu pars acheter dans la Estamos pharmacie. a gastar dinheiro com analgésico. Alors tu achètes des médicaments, Enquanto Deus já nos deu o tandis segredo que na Dieu sua nous a déjà palavra. donné les secrets dans É sa o teu parole. espírito alegre C'est ton esprit que joyeux serve de bom qui est remédio. un bon remède. Aleluia. Diga, eu me recuso a ficar triste. Dis que je ne vais pas rester triste. Diga, eu sou cristão feliz. Je suis un chrétien heureux. Uau. Amen. Repara a parte B, o que ele diz. Alors dans la partie B, qu'est-ce qu'il dit? Mas o espírito abatido Mais un esprit abattu virá secar os ossos. dessèche les os. Sabe o que é o espírito abatido? Vous savez qu'est-ce qu'un esprit Você já abattu? ouviu alguém dizer, eu estou Est-ce muito que tu as abatido. déjà écouté quelqu'un en train de dire mon esprit est muito abattu? abatido, Je não suis consigo abattu, mais. je n'arrive pas. Já não aguento mais. Je n'arrive pas. Eu não aguento mais. Je n'arrive pas. Estou abatido. Je suis abattu. Essa palavra abatido Paulo usou. Ce mot abattu, Paul a Ele disse utilisé. abatidos, mas não. Il a dit destruídos. abattu, mais nous ne sommes pas détruits. Você lembra? Célèbre. Abatidos, mas não. Abattu, Destruídos. mais non détruits. E quando Paulo usou essa palavra, Alors quand Paul a utilisé ces mots, ele se referiu do que era físico. il fait mention d'une chose qui Porque est physique. fisicamente, Parce que physiquement, eles eram perseguidos, ils étaient persécutés. eram açoitados, On les frappait eram levados presos. et on les arrêtait. Então havia desgaste físico Alors il y avait tellement un Que dégât Paul- émotionnel, que Paulo havia physique, chamado que Paul avait appelé de espinho na carne. des esprits dans la Lembra? chair. Paulo havia chamado de espinho na carne. Paul avait appelé des épines dans la chair. Todas as perseguições que ele Toutes tinha, les persécutions qu'il a Paulo subies, chamou de espinho na carne. Paul a appelé des épines dans la chair. Então, esses espinhos Alors ces épines abatiam Paulo avaient abattu Paul fisicamente. physiquement. Agora, o Alors, contexto está a dizer o espírito le abatido. contexte dit que l'esprit O abattu, físico de Paulo poderia estar abatido. son physique pourrait être O abattu. físico dele. Son physique. Mas o espírito dele. Mais son esprit, O espírito dele mais son esprit sorria. était en train de Ele rire. disse que nós falamos dessa palavra, Il lembra? dit que nous parlons de cette parole, vous vous souvenez? Não eram palavras vazias. Ce ne sont pas des paroles vides, Pregamos com o poder do Espírito mais avec Santo. la puissance du Saint-Esprit. Falamos para vocês Nous parlons avec vous em várias tribulações. pendant beaucoup de tribulations. Sabe o que é tribulação? Vous savez qu'est-ce que veut dire la Persécution. tribulation, la persécution? Eles pregavam palavra, mas estavam a ser Ils perseguidos. prêchaient la parole, mais ils étaient persécutés. Mas ele não disse só com perseguição. Mais il n'a pas dit seulement la Ele disse persécution. em alegria. Il a dit dans la joie. A nossa carne estava abatida. Alors notre chair était Ela tinha abattue. sinais de Il y perseguição. avait des signes Mas de o nosso espírito persécution. estava Mais notre esprit alegre. était dans la joie. Porque o evangelho está a ser pregado. Parce que l'évangile était en train d'être Pessoas estão se prêché. libertas. Les gens étaient en train d'être Paulo dizia délivrés. que nada alegra mais o meu coração Alors il do n'y a que rien isso. qui peut donc donner la joie à mon Eu cœur. fiquei feliz J'étais heureux quando ouvi o vosso testemunho. quand j'ai vu votre témoignage. Ele falou isso quando ele estava preso Il fisicamente. disait ça quand il était arrêté. Paulo nunca perdeu a alegria.
Paul n'a jamais perdu la joie. Você já leu Filipenses 4:4? Si vous lisez le livre de Paulo Philippiens diz: 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Paul dit soyez toujours dans la joie dans le Seigneur. Outra vez digo: Encore je vous dis, alegrai-vos no Senhor. réjouissez-vous dans le Seigneur. Qual era o contexto que Vous savez Paulo se quel est le encontrava contexte? quando Paulo escreve a carta aos Efésios? Quand Paul était en train d'écrire la carte aux Éphésiens, Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses? quand ils écrivaient la lettre aux Quando Philippiens, Paulo escreve a carta aos Coríntios? quand il écrit la carte aux Ele Corinthiens, estava preso. il était arrêté en prison. Mas a carta aos Filipenses, Mais cette lettre aux ela Philippiens, tem como tema principal a alegria do il a Senhor. pour thème la joie du Seigneur. Aleluia! Amen. Como é que eu vou estar alegre estando preso? Comment est-ce que je vais être dans la joie quand je suis E arrêté? você pode dizer, como é que eu vou estar Alors feliz se tu está peux a me dire, comment est-ce perseguir? que je peux être dans la joie si on est en train de E me você pode, persécuter? como é que eu vou estar feliz se eu me Et tu dis, sinto comment est-ce doente? que je peux être dans la joie? Ah, o teu corpo está assim. Alors ton corps est comme ça. Mas o teu Mais espírito ton como é que está? esprit doit O être, espírito alegre l'esprit doit être dans la serve joie. de remédio Et para o comme un corpo. remède pour le corps. Então, em vez de você chorar, Alors au lieu de em pleurer, vez de você au murmurar, lieu de commencer à se o teu murmurer, Deus está a te ver ou não está a te ver, si Dieu ne te voit ou ne Olha te voit para o teu pas, espírito. regarde dans ton esprit. Gálatas 5:22. Galates 5, 22. Mas o fruto do Espírito Mais é le fruit de l'esprit est amor, l'amour, paz la paix e gozo. et la Alegria. joie. La joie. Não está distante de você a alegria. Ce n'est Está pas no loin teu de toi la espírito. joie, c'est dans ton esprit. Você lembra, Davi uma vez orou, Senhor, Vous dá-me vous a souvenez, alegria da salvação. une fois David a prié que donne-moi la Você já tem joie a de alegria salut. da salvação. Tu as la joie du salut. Não é mais algo que você Ce deve n'est orar. plus quelque chose que tu dois É algo prier. que você deve C'est agradecer quelque e chose que tu dois manifestar. remercier parce Porque que já tu está em as. você. Parce que c'est déjà en toi. Essas orações, Pai, Cette me dá prière, alegria. Deus Père, não vai te donne-moi dar la mais joie. alegria. Dieu ne va pas te donner encore la joie. Essa oração é fruto de ignorância. Cette prière est fruit Deus d'ignorance. já te deu Dieu alegria. t'a déjà donné la joie. Está no teu coração. C'est dans ton cœur. Está no teu C'est espírito. dans ton E esprit. o espírito alegre serve Et de bom un remédio. esprit de joie est comme Ah, un ah. bon remède. Aleluia. Amen. Diga, eu sou feliz. Dis que moi je suis Diga, heureux. nada nem ninguém vai roubar Dis a que minha personne ne va felicidade. voler ma joie. Aleluia. Amen. Eu não sei se você entende isso. Je ne sais pas si tu Não arrives há à nada que comprendre. pode te parar. Il n'y a rien Se qui peut você é t'arrêter. realmente um filho de Deus, Si tu es vraiment você un tem enfant um de poder Dieu, em você tu as para une viver em puissance saúde en toi divina. pour vivre de la santé divine. Você já reparou que preocupação te deixa doente? Est-ce que tu as déjà remarqué que de Aumenta préoccupation os t'amène níveis la maladie? tensionais. Ça t'amène des niveaux donc de tension. Vamos entender? Amen. Preocupação. De O que é que préoccupation. Deus diz na sua palavra? Não Qu'est-ce que andes Dieu dit à ta parole? preocupado. Alors ne vous préoccupez pas. É só uma questão de nós olharmos na palavra. C'est juste de regarder dans la parole. Preocupação deixa doente. La préoccupation amène la maladie. Então Deus quer nos livrar da Alors doença. Dieu veut nous livrer de la Então o maladie. que é que ele diz? Alors qu'est-ce qu'il dit? Não andeis preocupado. Ne marchez pas dans la Et il préoccupation, dit, dans devemos l'inquiétude. fazer o quê? Alors qu'est-ce que nous devons Ele faire? diz, antes fazei Il dit, conhecido a mim mais avant, faites-moi connaître todos os vossos anseios. toutes vos Porque eu tenho prières. cuidado de vós. Parce que je vais prendre soin de vous. Aleluia. Amen. Diga, o Pai tem cuidado de mim. Dis que Père est en train de prendre soin de moi. Irmão, a Bíblia diz em Hebreus Bien 11:1 aimé, la Bible dit en que a Hébreu fé é o 11, firme fundamento das coisas que se... que la foi c'est une ferme assurance des choses qui s'attendent. Aleluia. Amen. Então se você orou por alguma Alors coisa, si tu as prié pour quelque não chose, fica preocupado quando é que Deus vai responder. ne reste pas inquiet pour voir quand Ele est-ce que já Dieu va te respondeu. répondre. Il a déjà répondu. Dança e celebra, Alors sorria. danse et commence à Porque célébrer. se você pediu, vai Parce que si tu as acontecer. demandé, ça va Não s'accomplir. fica mais preocupado. Alors ne reste pas dans A l'inquiétude. alegria nessas La circunstâncias joie dans ces é circonstances, sinônimo de fé. c'est une synonyme de la Então foi. você celebra. Alors tu dois Você célébrer. dança. Tu dois danser. Você pula. Tu dois Por sauter. quê? Pourquoi? Porque você já Parce recebeu. que tu as déjà Porque reçu. você é Parce que tu abençoado. as déjà Porque você béni. tem tudo Parce para que dar tu as certo. tout qui est en toi. Aleluia. Amen. Às vezes é só uma questão de nós olharmos no espírito. À des fois, nous devons seulement regarder dans l'esprit. E não se engane, irmão, a vida é espiritual. Parce que la vie, c'est spirituel. O natural é Le dominado pelo naturel est espiritual. dominé par le Eu spirituel. posso projetar o que vai Je peux acontecer na projeter minha ce vida qui va arriver natural dans ma vie a partir do naturelle meu à espírito. partir de mon esprit. Amen. Deus Alors Dieu determinou o ambiente, A déterminé, criou o mundo a déterminé a le monde partir da visão do seu à partir espírito. de la vision de son esprit. Quando você quer criar uma empresa, Alors quand tu veux ouvrir une entreprise, você não vem para uma empresa, chegou. tu ne viens pas directement boum Vem et daqui. tu fais l'entreprise. Non, ça vient d'où? Estamos a entender? Est-ce que nous sommes en train de comprendre? A Bíblia nos diz para La nós Bible nous dit andarmos pour no marcher, espírito. on doit marcher selon l'esprit. Paulo disse em 1 de Coríntios 2:16. Paul a dit dans le livre de Corinthiens 2, Quem 16, conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? qui, Quem conheceu a mente do Senhor car qui a connu les pensées du Seigneur para que o possa instruir? pour l'instruire?
Mas nós Or, nous, temos a mente de Cristo. nous avons la pensée de Christ. Amen. Aleluia! Amen. Diga, eu tenho a mente de Dis que Cristo. j'ai la pensée de Christ. Você sabe o que significa isso? Est-ce que tu sais que veut dire ça? Significa que você Ça tem veut a dire que tu as la capacidade, capacité, a habilidade de Deus tu as des habiletés para pensar pour penser e entender et comprendre conhecimentos divinos les connaissances e divines conhecimentos et naturais. les connaissances Ou seja, naturelles. dos dois Ça veut lados, dire de ces deux côtés, você está habilitado para ter sucesso. tu es prêt pour avoir des succès. Tudo a partir do teu espírito. Tout à partir de ton esprit. Você pode pensar como Jesus. Tu peux penser comme Jésus. Você pode falar como Tu Jesus. peux parler comme Jésus. Porque é a mente dele que você tem. Pourquoi? Parce que c'est sa Pelo pensée qui est en Espírito toi. Santo de Deus. C'est l'Esprit Saint de Dieu. Aleluia. Amém. Então não pensa assim, eu não consigo entender nada. Alors, Não. ne pense que non, je ne peux pas Essa comprendre rien. Non. palavra, Cette parole, essa fala ces de mots que eu não consigo, que je n'arrive é pas. igual eu estou triste e não C'est vou égal fazer. avec je suis triste et je ne vais Essas pas faire. palavras não existem no Ces vocabulário mots do cristão. n'existent pas dans le vocabulaire chrétien. Para nós tudo é possível. Pour nous, tout est possible. Para nós a alegria é o Pour remédio nous, la que serve. joie, c'est le remède. Para nós, irmão, Pour nous, fomos bien-aimés, projetados para dar on certo. peut projeter tout pour faire accomplir. Aleluia. Amen. Ainda que você sinta Même si tu sens que você não pode, que tu n'arrives pas, a fé é maior que o teu la sentimento. foi est plus grande que tes sentiments. Estamos a entender? Est-ce que nous sommes en train de A comprendre? fé pode trazer La aquilo que foi você peut quer da amener parte ce de que Deus. toi tu veux de la O part de sentimento Dieu. não. Les sentiments, non. Nunca de Deus receberás por sentimento, Tu ne vas jamais recevoir de la part de Dieu des sentiments somente pela fé. seulement par la foi. Hebreus 11:6. Le livre de Hébreux 11, Sem fé é 16. impossível agradar a Deus. Sans foi, c'est possible être Porque é agréable à necessário que Dieu. aquele que crê, que Parce se que car aproxima c'est dele, lui qui s'approche de lui creia que ele existe doit croire qu'il existe e que presenteia et qu'il donne aqueles que o buscam. tout celui qui les Existe cherche. aqui alguém que busca o Est-ce que Senhor? quelqu'un cherche le Seigneur Existe ici? alguém aqui que Est-ce quer qu'il y a no Senhor, quelqu'un ici irmão? qui cherche le Então Seigneur? você pode todas as Alors tu coisas. peux toutes choses. Quando você busca o Senhor em Quand tu fé, cherches Dieu, Ele te dá presentes. il te donne des cadeaux. Irmão, eu quando visitava Bien aimé, quand je por visitais algum tempo meu pai, mon père, sempre que eu ia na casa dele, chaque fois que je partais dans sa maison, eu saía de lá com presente. je sortais de là avec des cadeaux. Porque ele é meu pai. Parce qu'il est mon père. Ainda que eu não pedisse nada, Même si je ne demandais mas o rien. fato de eu ir Mais até a quand casa seulement dele, je partais dans sa maison, ele ficava tão feliz il était tellement heureux e me dava alguma et coisa. il me donnait quelque chose. Sabes? Vous savez, A fé é o que te conecta com la Deus. foi, c'est ce qui te connecte avec Dieu. A fé é o que te La conecta com foi, c'est Deus. ce qui te connecte Se avec você Dieu. estás em Deus pela Alors, fé, si tu es en Dieu, você recebe de Deus tu reçois de aquilo que Ele Dieu tem para você. ce qu'il a pour toi. Você recebeu Jesus Cristo em sua Alors, tu as vida. reçu Jésus-Christ E dans ta com vie. Cristo Jesus, Alors, avec Christ você Jésus, recebeu toda sorte tu de as reçu bênção. toutes A choses. Bíblia diz que Ele nos La abençoou Bible dit qu'il nous a bénis com toda sorte de avec bênção tout type de nos lugares bénédictions celestiais. dans les lieux Em Cristo célestes Jesus. en Christ Jésus. Qual é a bênção que você precisa mais? Quelle est la Ele bénédiction já que tu te as deu besoin? toda a Il sorte. t'a déjà donné tout. Toda sorte de bênção. Tout type de Tudo que você bénédiction. pode imaginar como Tout ce bênção. que tu peux imaginer comme Já te bénédiction, il t'a déjà donné. Amen. Aleluia. Amen. Agora, como é que você não vai se alegrar com isso? Alors comment est-ce que tu ne vas pas être Como heureux? é que você não vai ficar feliz com Comment isso? est-ce que tu ne vas pas être heureux avec ça? Sabe qual é o problema? Vous savez quel est le problème? Hein? É que nós estamos andando muito por esses olhos. C'est que nous marchons trop avec les yeux. 2 Coríntios 4, 7. 2 Corinthiens 4 não et estou 6. Si je ne me trompe pas, Deixa eu ver. O apóstolo Paulo ele diz. l'apôtre Paul est en train de dire. Vamos lá, puxa rapidamente. 2 de Coríntios 4. Deixa eu ver aqui, garantir. O apóstolo Paulo ele fala L'apôtre Paul dit 5, 7. 5, 7. Ele diz porque andamos por fé e não por vista. Il dit nous ne prêchons pas, nous ne marchons par la foi et non Eu par estava la a vue. dizer, Alors comme je disais, o problema de muitos cristãos le problème de plusieurs que estão chrétiens, sempre tristes, c'est qu'ils sont toujours que estão tristes. sempre preocupados, Ils sont toujours préoccupés. é porque eles andam com esses olhos C'est parce aqui. qu'ils marchent avec ces deux yeux. Quando não tem comida, está triste. Quand il n'y a pas la nourriture, il est toujours Quando não tem triste. dinheiro, ele diz Quand il não n'a vou pas l'argent, il dit conseguir. que je ne vais pas y arriver. Ele se sente incapacitado. Il se sent incapacité. Essa palavra incapacitado Alors ces paroles é um incapacité, sinônimo c'est un synonyme no original dans do l'original grego des Grecs da palavra pobre. le mot pauvre. Estamos a pauvre. entender? Est-ce que tu es en train de Um comprendre? pobre é alguém Le incapacitado. pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas de capacité. Estamos a ver quando você vê um paralítico, Quand tu vois não un pode homme andar, ele paralytique está qui ne peut pas se marcher, incapacitado de andar. il est incapable de marcher.
Estamos a entender? Est-ce que nous sommes en train E de muitos de comprendre? nós, quando Alors não tem plusieurs de dinheiro no nous, bolso, quand nous n'avons pas l'argent dans é le para ir à poche, igreja, alors pour aller à é l'église, para ir à ou universidade, pour aller à é l'université, para ir numa missão. ou pour aller dans une mission quelconque, Ele se determina il se détermine pela ausência do dinheiro à cause du manque de em l'argent. não ir na igreja, Il ne part pas à em não l'église, cumprir a missão, il ne part pas porque accomplir não la tem mission dinheiro. parce qu'il n'a pas Ele diz que l'argent. estou Il dit que je incapacitado suis de ir. incapable d'y aller. Sabe o que você está a dizer? Vous savez ce que vous êtes en Estás train a de dizer que dire? Deus é mentiroso. Ça veut dire que tu es en train de dire que Dieu est menteur. Estamos a entender? Est-ce que nous sommes en train de Você comprendre? fala que Deus é Tu es mentiroso. en train de dire que Dieu Parece est que menteur. não, né? Il paraît Mas que em non. outras palavras Mais é dans mesmo les isso. autres mots, tu es en train de le dire. Deus é mentira. Tá a Que falar, Dieu est menteur. Tu es en Deus, train você de dire, mentiste. Dieu, tu as menti. Você não me abençoaste. Tu ne m'as pas béni. Está a dizer, Deus, você Tu es não en é train meu de dire, non, provedor. non, Dieu, tu n'es pas mon pourvoyeur. Está a dizer, Deus, você não pode me ajudar Non, nesse Dieu, momento. toi, tu ne peux pas m'aider dans ces moments. Porque não tenho dinheiro. Como é Parce que que eu je vou n'ai ir pas na d'argent. missão? Comment est-ce que je vais aller dans Como la é que eu mission? vou para a igreja? Comment est-ce que je vais aller à Como é l'église? que eu vou apoiar Comment naquela est-ce que je conferência? vais Como faire é que eu vou ceci, apoiar la aquele conférence? necessitado? Comment est-ce que je vais aider Se eu não tenho ces dinheiro. gens qui ont besoin? Você está a dizer, Deus, você está a Tu es en train mentir. de dire que Dieu est en train de Em mentir. outras palavras, é Dans isso. des autres mots, ça veut dire Estamos a cela. entender? Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Lendo as entrelinhas, é isso. Alors quand nous sommes en train de voir bien ça, ça veut dire cela. E você não diria essas palavras Alors je crois que tu ne se dirais você pas ces mots pensasse dessa maneira. si tu pensais de cette manière. Você diz isso porque você pensa de outra Tu maneira. dis ça parce que tu penses A d'une autre Bíblia diz, façon. seja La Bible dit, sempre o homem mentiroso e Deus verdadeiro. sois toujours l'homme le menteur et Dieu le Então, le nesse véritable. caso, o mentiroso aqui é Alors dans você. ces cas, le menteur c'est toi. Não Deus. Ce n'est pas Dieu. Vamos entender? Amen. Você já ouviu esse ditado quando você aponta o dedo Vous para o outro? savez, Os restantes do dedo cet viram para adage qui você. dit que non, quand tu pointes Quem ton mais doigt à l'autre culpado et le aqui reste nesse rentre caso? vers toi, Se três estão a apontar para você, si trois est en train de e pointer só vers um toi, está a apontar para et o c'est outro. seulement un qui est en train de pointer est vers coupable? l'autre, qui est le coupable? Quem é culpado, irmão? Qui est coupable, bien-aimé? É você. C'est toi. É nesses casos. C'est dans ces cas. Estamos a entender, irmão? Amen. Você está a ser mentiroso. Tu es en train d'être un menteur. Dessa forma, De cette façon, de você cette manière, impede a bênção de Deus de se qui manifestar. empêche les bénédictions de Dieu de se manifester. Estamos a entender, irmão? Est-ce que nous sommes en train de A comprendre? verdadeira libertação La véritable délivrance chega pelo conhecimento da vient verdade à partir de la connaissance de la vérité. e pela prática da verdade. Alors, quand tu la pratiques, Se você se comporta dessa forma, alors quand tu te confortes de cette façon, considerando a circunstância quand nous como voyons tua la verdade, circonstance comme nous voyons, você vai impedir o que a tu vas palavra de Deus empêcher ce tem que para la você parole de Dieu a pour toi. de se manifestar. de se manifester. Porque não estás a usar a Parce palavra que tu de Deus n'utilises como pas la verdade. parole de Dieu comme vérité. Estás a usar a palavra Tu da utilises la parole, circunstância. les paroles des Estamos a circonstances. entender? Amen. Não diz eu não tenho dinheiro, Alors não ne dis vou na pas que non, je n'ai escola. pas l'argent, je vais pas aller à Não, l'école. diga eu vou Dis para a que escola. je vais aller à Mas você não l'école. tem dinheiro de táxi, Mais tu não n'as pas l'argent, importa. c'est peu Eu vou para a importe. escola. Je vais aller à l'école. Mas como é que você vai para a escola? Comment est-ce que tu vas O aller à meu l'école? Deus, Mon Dieu, segundo as suas riquezas, selon Ele ses vai richesses, suprir essa minha il va necessidade. suprir avec tous mes Então, o que besoins. é que eu vou fazer? Alors comment est-ce que Eu je vou vais me faire? aprontar. Je vais me préparer. Vou me servir. Je vais Des boas m'habiller. roupas. Je vais mettre de beaux habits. E eu vou na paragem. Et je vais aller là prendre les Porque eu vou para a taxis. escola. Parce que je vais aller à Eu não vou l'école. me aprontar atrasado. Je ne vais pas aller en Nas retard. mesmas horas que eu tenho saído Dans quando le tenho même heure dinheiro. que j'ai l'habitude É de a mesma sortir. hora que eu vou C'est le sair. même heure que je vais E fico na sortir. paragem. Je vais aller Esperando o là-bas, táxi que attendre Deus mon vai taxi. mandar. Et que le taxi que Dieu va envoyer. Amen. Estamos a entender, irmão? Amen. Amen. Quando Deus disse para Abraão que ele vai ser pai, Quand Dieu a dit à Abraham qu'il allait être père, Sara não estava grávida. Sarah n'était pas enceinte. Estamos a entender? Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Gênesis 17, Dans le livre de Genèse 17, versículo 15, 16, 17. Vamos ler esses versículos. 15, 16, 17. Aleluia. Amen. Você está animado, irmão? Amen. Faz comigo, ha, ha. Enquanto você sorri, você não sabe, mas Alors há quand tu es en train de nódulos rire, no il teu y a corpo que des estão a autres choses qui desaparecer. sont en train de disparaître de ton Aquela corps. dor que você veio com ela Des aqui, se douleurs você que tu as rir mais amenées um pouco, ici. Si tu ris encore un você vai peu, perceber que esse teu tu vas espírito alegre está a comprendre que ton remover esprit aquela de dor. joie est en train d'éliminer cette Aleluia. douleur. Eu Amen. creio na unção. Je crois dans Manifesta l'onction através da qui alegria. est manifestée au travers de la joie. Aleluia. Amen. O primeiro livro, capítulo 17. Dans le livre chapitre 17, Olha o que a palavra de Deus diz no qu'est-ce que versículo la 15. parole dit dans le verset 15? Disse Deus mais a Abraão: Dieu dit à Abraham, a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mas Sara será o seu nome. mais son nom sera Sarah. Porque eu a hei de abençoar Je la bénirai e te hei de dar et je te donnerai a ti
d'elle dela filho. un fils. E a abençoarei. Je la bénirai E será mãe das nações. et elle deviendra mère des nations. Irmão, Bien-aimé, Deus está a mudar Dieu est en train de a changer jornada de uma família aqui. la vie d'une famille ici. E ele está a começar com o nome. Et il commence avec des noms. Eu vou mudar o nome Je vais changer les para que a noms minha bênção chegue. pour que ma bénédiction O puisse nome às s'accomplir. vezes tem obstáculo. Le nom a des fois des Então, obstacles. você que o teu nome é Azarado. Alors toi que tu as le nom de Chama o Azarado, Azarado, irmão. tu n'es Tira plus esse Azarado. Enlève ce nom. Aleluia. Amen. Você já tem autoridade para fazer isso. Tu as l'autorité pour le faire. Não vou ser mais o Non, on va Azarado. plus m'appeler comme ça. Muda aí, eu vou abençoar. Change le nom, change. Mets Alléluia. l'homme béni. Amen. Não, você que teu nome é o Ah tristeza. non, ton nom est la tristesse. Irmão, tira já esse nome. Enlève ce nom. Tira esse nome. Enlève ce nom. Eu conheço alguém que o nome dele é Azarado. Je connais quelqu'un La qui vie avait de le nom tout de ça Azarado. d'errado, irmão. Tout dans sa vie ne marchait pas bien. Porque quando as pessoas lhe chamam, Pourquoi? Parce que quand les e gens quando l'appellent, ele se apresenta para as et pessoas, quand il se présente vers les gens, ele mesmo está a dizer, lui-même dit, ele está a confessar. il confesse, Ele está a dizer que eu não il dou dit certo. que moi, ma vie ne marche Eu pas bien. mesmo sou azarado. Moi, je suis vraiment Azarado. Tento, Dedans. começo bem, Donc je mas commence quando é bien. para chegar na Mais meta, quand c'est pour arriver dans l'objectif, algo il y a acontece. quelque chose qui arrive. E eu tenho que voltar. Et je dois novamente. rentrer encore. Alguém toma o meu lugar. Quelqu'un prend Isso é ma azar, place. irmão. Ça, c'est être Azar é Azarado. sinônimo de maldição. C'est une malchance. Estamos a entender? Amen. Diga eu sou abençoado. Et moi, je suis béni. O versículo 17 está a dizer: Le verset então, 17 dit, então caiu Abraão. alors Abraham tombe sur face. Você percebeu que de Gênesis 15 Alors tu comprends, depuis Genèse a 15 Gênesis 17, jusqu'à 17, Deus já mudou o nome de Abraão. Dieu a déjà changé le Se nom você d'Abraham. começa do versículo 1, Alors si tu commences dans você les vai premiers perceber Deus a versets, falar primeiro tu com vas Abraão. comprendre que Dieu parlait premièrement avec Abraham. Depois Deus fala com Abraão Après d'avoir parlé avec Abraham, sobre Sara. il a commencé à parler sur Sarah. Amen. Amen. Então Deus muda o nome de Abraão Alors Dieu a changé le nom d'Abraham para Abraão. à Abraham. Aquele que estava destinado para ser pai. Alors celui qui était destiné à être père, Deus muda o nome dele como pai de muitas Dieu a nações. changé son nom à père des nations. Estamos a entender? Est-ce que nous sommes en train de O versículo comprendre? 17 diz assim: Alors le verset 17 dit le então suivant. caiu Abraão Alors Abraham tomba sur sobre sa o face. seu rosto. Sur sa face. E o que é que ele fez? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Riu-se. Il a ri. Amen. Aleluia. Ele riu-se. Il rit. Algumas pessoas dizem que depois dele ouvir essas palavras Il y a de des Deus, autres gens qui disent que quand il a écouté ces ele se mots, prostrou. il s'est mis à genoux. Sabe o que é se prostrar? Que veut dire se É mettre à você genoux? se deitar ao Ça veut chão. dire se lancer Como par sinal de terre. rendição. Comme une façon de Onde teu rosto rédemption. toca o Tu chão. prends ta face et tu le mets sur Abraão terre. estava nessa posição. Alors Abraham était sur cette E nessa position. posição, Et dans cette position, ele sorriu. il a ri. Ahá. Ah, Ele tinha 90 anos. il avait 90 ans. Biologicamente é impossível. Biologiquement, c'était impossible. Com os 40, 50, Avec 60 40, anos, 50, a 60, maioria das mulheres com 40, 40 e la, tal, la majorité entram na des gens, fase da menopausa. il était dans la phase de ménopause. Estamos a entender? Est-ce que nous sommes en train de O comprendre? homem, com o passar do tempo também, só Alors que ele demora l'homme pouco, aussi, quand il passe trop de temps, também ele entra. il entre aussi dans la Até os ménopause. 90, Jusqu'à 90, é quase impossível. c'est presque impossible. É impossível na C'est biologia. impossible dans la O homem biologie, e a mulher darem filhos. un homme et une femme avoir des enfants. Estamos a entender? Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Impossible. C'est impossible. Então, é um milagre que devia acontecer aqui. Alors c'était un miracle qui pourrait Sabe o que é arriver. importante? Vous savez qu'est-ce qui est important? Lembras de 1 Tessalonicenses Est-ce que 1? vous vous souvenez dans le livre des A palavra que veio em Thessaloniciens, poder. la parole qui est venue Que é par a la palavra de puissance, Deus. qui est la parole de Dieu. Aqui é Deus que está a falar. Ici c'est Dieu qui Então, parle. todas as palavras que Abraão está a ouvir, Alors toutes les paroles São qu'Abraham as palavras de écoutait Deus sont les carregadas de paroles de poder. Dieu. estamos a entender? Amen. Que para se manifestar na nossa vida, Alors qu'il peut se manifester dans notre vie, precisa apenas de um elemento qui a seulement besoin d'un que élément se chama fé. qui s'appelle la foi. A tua fé conectada à palavra Alors de ta Deus foi connectée avec la parole de Dieu tira da palavra enlève de la o que parole você precisa. ce que tu as besoin. Estamos a entender? Est-ce que nous sommes en train Traz de a comprendre? manifestação Ça amène la do manifestation Logos de Deus. des logos de Dieu. Estamos a entender? Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Abraão ouviu a palavra de Deus. Abraham a écouté la parole de Dieu. O que ele fez? Se prostrou Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à e genoux começou a rir. et il a commencé à rire. Amém? Amen. Quando você continua a ler, já não vou voltar a ler. Alors por quand tu causa do continues à tempo. lire, alors je ne vais pas lire à cause du temps, Você vai entender tu vas comprendre depois das outras palavras. après des autres paroles. Porque Abraão diz assim: Parce qu'Abraham a dit comme ça. Sara já é mais velha. Sarah est déjà une femme Sara âgée. já é idosa. Sarah est déjà une femme âgée.
como é que ela vai me dar um filho? Comment est-ce qu'elle va affronter Eu também já sou mais velho. Moi aussi, je suis déjà grand. Como é que ela vai, que eu vou ter um filho? Comment est-ce que je vais avoir un enfant? Quando você junta tudo isso, Alors quand tu qual rassembles vai tout ser a ça, tua interpretação? quelle va être ton interprétation? E atenção, Attention, antes dele dizer essas palavras, avant qu'il puisse dire ces mots, a toutes ces Bíblia diz que paroles, ele falou no seu la coração. Bible dit qu'il a parlé dans son cœur. Ele falou consigo mesmo. Il a parlé à Como lui-même. pode a minha mulher Naîtrait-il nessa idade un fils, dar filhos? un homme Eu de nessa 100 ans? idade de ter filhos. Est-ce que je Ele peux avoir falou un no enfant? seu, Il parlait dans não son cœur. falou, Il n'a pas prononcé de não paroles. verbalizou. Il n'a pas verbalisé. Falou consigo Il mesmo. a parlé dans son Vamos cœur. entender? Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Deixa eu explicar algo aqui. Eu acredito que eu vou Laissez-moi ficar expliquer aqui. quelque chose. Je crois que je vais terminer ici. Lembras da mulher do fluxo de sangue? Vous vous souvenez de la femme en perte de sang? Ela falou consigo mesmo. Elle parlait avec elle-même. Lembras? Vous vous souvenez? Que se eu tão somente tocar Que si seulement je touche nas vestes desse homem, les habits de cet homme, eu ficarei. je serai guéri. A palavra que ela falava consigo Alors le mesmo mot, les paroles qu'elle parlait avec elle-même estava em consonância étaient en consonance ou de acordo avec un accord aquilo que ela queria. avec ce qu'elle avait envie. E estava a revelar Alors ça révélait que ela tinha fé qu'elle avait la foi que de Jesus que Jésus, receberia o poder. qu'elle pourrait recevoir la puissance de Jésus. Estamos a entender? Est-ce que nous sommes en train de É pouco comprendre? diferente. C'est un peu différent. Por isso que as pessoas entendem que Abraão Raison estava pour laquelle les incrédulo. gens doivent. Mas repara, Abraão sorriu. Depois você Abraham vai entender. s'est ri, il s'est ri. E muitos entendem que era um sorriso de incredulidade. Après, même plus, Ele comprendre que sorriu, c'était porque un rire naturalmente falando, d'incrédulité. nunca havia se ouvido isso. Alors, on n'a jamais écouté ça. Estamos a entender? Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Ele sabia que era Deus Todo-Poderoso ali. Il savait que c'était le Dieu Era o Tout-Puissant. mesmo Deus que lhe disse, sai da C'était tua le terra même e Dieu da qui tua lui disait, sors de parentela. ta nation et pars. E ele obedeceu. Et il a Imediato. obéi. Estamos a entender? Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Ele, ao falar consigo mesmo, Et quand il parlait avec lui-même, não era um sinal visível c'était pas un signe de visible incredulidade, d'incrédulité, mas era uma inquietação. mais c'était une Estamos a inquiétation, entender? Que ele une tinha, inquiétude mediante o qu'il avait conhecimento da au realidade. travers de la connaissance de la Porque réalité. depois disso você vai ver Parce qu'après ça, tu vas voir que Deus lhe diz no versículo a seguir, que Dieu l'a dit dans le verset que suivant, de verdade te digo, que je te dis que você terá um filho. que tu auras un enfant. Eu vou te abençoar com filho. Je vais te bénir avec un enfant. Amém? Amen. Eu darei através de Sara. Je vais donner Oh, au filho, travers de você. Sarah. Amém? E sabe o que Deus diz? Vous savez ce que Que lhe Dieu dit? colocarás o seu nome Isaac. Que tu vas lui donner le Sabe nom o que d'Isaac. significa Isaac? Vous savez ce que veut dire Isaac? Significa ele ri. Ça veut dire il rit. Ou então sorriso. Oh, ça veut dire le sourire. O significado de Isaac é sorriso. La signification d'Isaac, c'est le sourire. Por que esse nome? Porque Alors quando pourquoi Deus ce nom? lhe disse que ele Parce que terá quand filho, Dieu l'a dit qu'il aura des Abraão enfants, sorriu. Abraham s'était ri. Então, essas coisas de nomear os filhos mediante as circunstâncias não vem de agora. Alors ces C'est choses de desde commencer lá. à nommer les enfants à cause des circonstances, ça vient de longtemps. Estamos a entender? Est-ce que nous sommes en train de Abraão comprendre? sorriu pela Abraham bênção. était en train de rire à cause de la Deus disse que vou te bénédiction. abençoar. Dieu a dit que E je vais ele te bénir. sorriu. Et il était en train de Essa rire. é a forma pela qual Alors c'est une forme Abraão recebeu par o laquelle milagre. Abraham a reçu. Sorrindo. A reçu Irmão, en há souriant. que você quer receber. Alors il y a des choses que tu veux Há avoir. contas que você quer Il y a receber. des choses que tu veux Há avoir. promoções que você Il y a quer des receber. promotions que tu veux Há avoir. filhos que você quer Il y a des receber. enfants que tu veux avoir. Só que você não está a sorrir. Mais tu ne ris pas. Quantos homens já te disseram que você vai ter? Quand des hommes t'ont déjà dit que Mais tu você vas não tá avoir. sorri. Même quand tu ne ris Você pas. está triste. Tu es triste. Já tentei várias formas. J'ai déjà tenté de Mas plusieurs nunca deu manières. certo. Mais ça Nunca deu ne certo. fonctionne pas. Ça ne Como fonctionne pode pas. agora? Alors comment Você est-ce não que je peux sorri. maintenant? Toi As tu ne ris pessoas pas. te falam palavras Les de gens fé. te disent des choses de Mas la você foi. nunca sorri. Mais toi tu ne A ris tua jamais. mente sempre está na Ta preocupação. mentalité est toujours Deus vai te inquiétée. liberar uma palavra. Dieu t'a déjà libéré E une você só parole. está pensando no Et medo. toi tu penses Você só toujours. está pensando Tu nas penses tradições. toujours dans des Você só traditions. está pensando no Tu penses feitiço. toujours dans des Mas sorcelleries. Deus está te Mais dizer Dieu t'a dit que você vai ter que filho. tu vas avoir des Por que, que enfants. você não se prostra como Pourquoi tu ne Abraão? peux pas te mettre à E genoux comme começa a Abraham rir. et commencer à rire? Aleluia. Amen. Há coisas que vão chegar para você Il y a agora. des choses qui vont venir você sur toi fazer maintenant. ha, ha. Si tu fais ha ha ha, Ah, ha ha ha, ah, ah, ah. ha ha ha. Irmão, não há vida mais feliz que o cristianismo. Alors il n'y a aucune vie qui est plus O heureuse que le cristianismo, christianisme. irmão, Le é a christianisme, maior e melhor vida. c'est la meilleure vie. Temos todos os motivos Nous avons tous les para motifs permanecermos felizes. pour être heureux. Irmão, se Jesus andava sobre as águas, Alors si Jésus marchait sur les eaux, que era considerado naquele contexto um obstáculo, qui était considéré comme un porque obstacle ele dans ce tinha que contexte, chegar em algum lugar. parce que Porque ele tinha que chegar em algum parce qu'il lugar. fallait qu'il puisse arriver dans un lieu.
Jesus não se afogou. Jésus ne s'est pas noyé Porque ele tinha poder sobre parce as qu'il avait águas. le pouvoir sur les eaux. E você tem esse mesmo Et poder. toi, tu as le même pouvoir. O que pode te parar? Qu'est-ce qui peut t'arrêter? Por que você não fica feliz? Pourquoi est-ce que tu n'es pas Se a heureux? doença não pode te dominar, Si la maladie ne peut pas te se a dominer, pobreza não faz parte de você, si la pauvreté ne fait pas ele partie te de toi, enriqueceu. il t'a enrichi. Paulo disse que nós conhecemos Paul dit que nous a savons, graça do nosso Senhor nous Jesus Cristo, connaissons la grâce de notre o Seigneur qual Jésus-Christ. sendo rico, En étant riche, fez-se pobre, on voit le pauvre. para que através da sua pobreza, Il s'est fait pauvre parce qu'à Nous partir de sa tornasse pauvreté, rico. il puisse nous diga, enrichir. Cristo me tornou rico. Alors dit Christ m'a enrichi. Estamos entendendo, irmão? Est-ce que nous sommes en train de Existe uma comprendre? diferença. Il y a une différence. Existe uma diferença Il y a une différence entre ser feito rico, entre être riche et devenir riche. estamos entendendo? Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Quando você tem uma boa ideia Quand tu as une bonne idée de criar uma grande empresa d'ouvrir une grande e você entreprise coloca essa ideia em prática, et tu mets cette se idée en une com pratique boas conexões, et tu te connectes avec Você des vai bonnes ter connexions, dinheiro. tu vas avoir E de você vai l'argent. ser rico. Tu vas être riche. você se fez rico Mais tu t'es fait riche pela graça de Deus. par la grâce de Dieu. Estamos entendendo? Est-ce que nous sommes en Você train de se comprendre? fez. Tu t'es fait. Quando você é tornado rico é diferente. Alors quand on te fait devenir riche, c'est Alguém différent. tem que ser rico. Quand quelqu'un Para te doit tornar être riche pour t'enrichir. Estamos entendendo? Est-ce que nous sommes en train de comprendre? De tornar rico é diferente. De se fazer T'enrichir, rico. c'est différent de devenir riche. Para você ser tornado rico, Pour que tu puisses être enrichi, alguém tem que ser rico. quelqu'un doit être riche. Estamos entendendo? Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Nós éramos pobres. Nous étions pauvres. Éramos pobres. Nous étions pauvres. Mas o rico de Deus veio Mais le riche de Dieu est venu. e assumiu a nossa pobreza na Et cruz. il a pris notre position dans la croix. Para nos dar a riqueza dele. Pour nous donner sa richesse. Quando ele nos dá a sua riqueza, Alors quand il nous donne sa ele richesse, nos torna il rico. nous enrichit. Estamos entendendo? Est-ce que nous sommes en train de Nós não comprendre? trabalhamos para Nous adquirir essa n'avons pas travaillé riqueza. pour prendre Nós cette richesse. recebemos essa Nous l'avons riqueza. reçue. Aleluia. Amen. Dos significados da palavra alegria Un des significations de Ligado à l'élément paz. joie é riqueza. lié à la joie, c'est richesse. Estamos entendendo, irmão? Est-ce que nous sommes en train É de riqueza. comprendre? C'est la richesse. Diga eu sou rico. Dis que je suis riche. Mais uma vez eu sou rico. Encore une fois. Diga ha ha ha. Diabo, você não pode contra as minhas finanças. Diable, tu ne peux rien faire contre mes finances. Aleluia. Amen. Quando o diabo está dizendo, não, você não vai porque não tem transporte. Quand le diable Você dit que não tu ne vas vai pas aller parce que tu n'as pas de contribuir taxi, porque não tens dinheiro. tu ne vas pas contribuer parce que tu n'as pas d'argent. Ris-toi de lui. Ah. Ris-toi de Eu lui. sou rico. Moi, je suis Eu riche. sou próspero. Je suis riche. Aleluia. Amen. Deixa eu te contar algo, vou terminar. Laisse-moi te raconter quelque chose. Algum pour tempo terminer. atrás. Il y a un temps, Aliás, não vou muito distante. je ne vais pas aller No meu très loin. casamento, Dans mon mariage, sabes? vous savez, Nós decidimos nos casar no dia X, no tempo X. nous avons dit que nous allons nous marier dans les Irmão, jours, eu dans não les jours estava a internes. trabalhar no secular. J'ai travaillé. Estava a trabalhar para o Senhor. J'ai travaillé pour le Seigneur. Estamos entendendo, irmão? Amen. Minha mulher não estava a trabalhar no secular. Ma femme ne travaillait Ah, pas au va travailler séculier. pour le Elle Seigneur. travaillait pour le Seigneur. Estamos entendendo? Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Não fomos a um homem e dissemos, olha, precisamos de ajuda. Alors nos nous ne ajuda sommes só. pas allés pour commencer à Com dire, ah milhão non, de aide-nous, kwanzas. nous n'avons pas Com l'argent. 2 milhões de Oh, des kwanzas. millions. Estamos entendendo? Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Nós já havíamos decidido a nossa data de Nous avons casamento. déjà décidé les jours de notre Já mariage. havíamos decidido onde vamos casar. Et on avait déjà choisi les lieux de Já mariage. havíamos escolhido os vestidos On e os avait fatos. choisi déjà des habits. Já havíamos escolhido tudo. Nous avons tout choisi. Mas não tínhamos dinheiro. Mais nous n'avons pas l'argent. Uma vez sem dinheiro, Une fois que nous n'avions pas fomos l'argent, num salão, nous sommes allés dans un salon, no Nova Vida. Nova Vida. Fomos lá Nous sommes saber allés tudo. pour savoir se E naquela renseigner. fase, era alguns meses Et alors antes do c'était nosso, quelques mois da nossa data de avant de casamento. notre date de mariage. Nos atualizamos. Nous avons Disseram que actualisé. não, que o espaço, On a dit que dans l'espace, as cadeiras acrílicas les chaises e o DJ et les DJ estava por 5 milhões, quase 6 milhões, alguma coûtaient coisa. 5 millions, 6 millions. Alguma coisa assim. Quelque chose pareil. Então nós falamos, como Alors, estávamos nous avons lá dit, muito distante da data do nosso Comme casamento, la date est un peu loin, então nós falamos, nós vamos vir aqui nous avons dit depois. que non, nous allons venir ici. Mas fomos lá na fé. Mais nous sommes allés Mas eles a nos par la tratarem com foi. todo respeito. Ils nous ont traités avec tout respect. Estamos a entender? Porque a Porque visão são do homem é, Parce que la vision ele de veio l'homme, aqui, c'est s'il tem est venu dinheiro. ici, ça veut dire qu'il a l'argent. e eu Amen. tenho mesmo dinheiro. Alors moi j'ai vraiment l'argent. Estamos a entender, irmão? Amen.
Eu tenho mesmo dinheiro. J'ai Eu vraiment sou de rico. l'argent. Je suis riche. Você já viu um rico sem dinheiro? Est-ce que tu as déjà vu un riche sans l'argent? Você pode ser um rico sem dinheiro Tu no peux bolso, être mas un é riche rico. sans l'argent dans les Aleluia. poches. Isso é Amen. convicção. C'est une conviction. Aleluia. Amen. É convicção. C'est une conviction. Então fomos lá, Senhor, Alors, nos nous sommes atendeu, allés. ficamos com o contato dela e tudo On mais. nous a donné les numéros et tout. Quando os tempos estavam a se aproximar, Alors quand le temps s'approchait déjà, dissemos, vamos ligar. on a dit que non, nous allons appeler. Ligamos, Nous avons appelé. mas os preços já estavam a mudar. Mais les prix étaient Subiu. déjà en train de changer, c'est E monté. também já tinha muitas agendas. Ça veut dire qu'il y avait déjà beaucoup de gens. Minha mulher viu uma imagem no Ma femme a Facebook vu une image sur Facebook do Salão Pingo Douro. d'un salon Aqui no Pingo Benfica. d'Ouro au Benfica. Ela viu o espaço é muito Alors bonito. elle a vu que e tal, l'espace bem était decorado. beau, très Ela bien me mandou a décoré. imagem. Elle m'a envoyé l'image. Disse, amor, vamos Elle m'a casar dit que nesse non, salão. on va se marier ici. Eu disse, tá bom, vamos casar. Moi j'ai dit que non, on va Quanto se é marier o ici. salão? Ça coûte combien? A renda? Combien ça coûte? 1 milhão. 1 million. Só alugar já. J'ai dit louer Algumas seulement, horas seulement naquele dia, quelques já 1 heures. 1 million. Ela disse 1 milhão, eu disse, tá bom. Elle a dit 1 million. Moi j'ai dit que non, Vamos ça va. avançar. Nous allons avancer. Vai lá, se atualiza. Va Vê o s'actualiser, espaço, não sei o que e tudo voir mais. et faire des Ela renseignements. foi com a mãe. Elle tudo est allée mais. avec sa mère et Viram tout. o Ils ont vu, espaço ils bem ont vu bonito. l'espace très beau, très Ela beau. disse, vamos ver o Elle espaço, a dit que tá non, bom. nous sommes Tem partis, um nous avons parque, tem vu, tudo mais. il y a le parc et Vamos tout. ficar com esse salão, disse, não tem On va rester avec ce problema. salon. J'ai dit qu'il n'y a pas de Elas problème. foram, pagaram 500 mil. Ils ont payé 500 000. Faltava a minha parte. Alors ça manquait ma part. 500 mil. 500 000. Irmão, eu fiquei na paz. Alors no meu j'étais dans la quarto. paix, dans mon coin, No meu quarto. dans ma chambre. Aqueles eram dias em que eu tinha muitas missões da igreja. Pra... C'était un jour à laquelle Então, j'avais beaucoup eu de no missions à meu quarto, l'église. quando ela me disse, já pagaste? Alors on m'a dit que Eu non, disse, tu as ela déjà disse, payé. já paguei. Eu J'ai disse, dit que tá non, bom. j'ai déjà payé. Eu vou dar já também a minha parte. Je vais déjà donner ma part. Eu no quarto, pai, obrigado. Moi dans la chambre, papa, merci. Aleluia! Amen. Eu sou próspero. Moi je suis Ele prospère. me abençoou. Il m'a béni. Eu estava a sorrir, a J'étais en dançar. train de rire et à Eu danser não fiquei preocupado em momento Je algum. n'étais même Em pas momento algum, inquiet. na fase do meu casamento. pendant mon mariage. Dia seguinte, Alors les jours suivants, alguém me ligou e disse, oh, quelqu'un m'a appelé et m'a dit, profeta Daniel, prophète, olha, já paguei os 500 regarde, j'ai mil. déjà payé les 500 000. O salão estava pago. Les salons étaient déjà payés. Faltava agora as cadeiras, Ça manquait les toda a chaises décoração, et toute la décoration o DJ. et les DJ. Irmão, foram praticamente Bien mais de aimé, 6 milhões. C'était 6 O millions. orçamento. Tout Ela não trabalha, não le budget. trabalha. Alors Vamos elle ne fazer travaillait pas, como? moi je ne travaillais pas. Comment on allait faire? Estamos a entender? Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Todos a cumprir a nossa missão. Ela na igreja servia, Nous eu na tous igreja sommes partis à servia. l'église, chacun Nunca partait à fiquei l'église et faisait son preocupado. service. Personne n'était inquiet. Estamos a entender? Est-ce que vous êtes en train de Eu estava a comprendre? reunir as coisas do J'étais en train de de tudo rassembler les mais. choses de la danse. Eu na paz a celebrar o Senhor. Alors nous allons là-bas Missão. célébrer le Seigneur. Alguns parentes me diziam, porque Quelques eu parents me falava disaient, dos parce que je relatórios. parlais. A família dizia assim, olha, La famille disait Daniel, comme ça, Daniel, são poucas contribuições. il y a peu de contributions. É melhor vocês Vous repensarem devez penser encore nesse orçamento que vocês fizeram. dans ces calculs que vous avez Eu disse faits. assim com meu tio, J'ai dit à mon oncle, ficam na oncle, paz. sois en paix. Reúnem só o que vocês conseguirem. Rassemblez reunir. seulement ce que vous pouvez. Deus vai prover. Dieu va pouvoir. Irmão, Alors, bien faltando aimé, 2 dias, quand il 2 manquait ou 3 seulement, dias, quand na il manquait verdade, seulement 2 ou 3 nós já jours, tínhamos tudo pago. nous avons déjà tout payé. Tudo pago. Tout était payé. Nós não casamos com dívida. On n'est pas marié avec des dettes. Estamos a entender? Amen. Fomos na decoração, alugamos tudo. Nous sommes allés dans la Não décoration, casamos on a com tout fait, dívida. on n'avait pas de dettes. Sabes, quando a savez, minha família chegou aqui, Quand ma famille est arrivée ici, eles pensaram que seria só uma coisa ils assim. croyaient que ça allait être une chose simple. Porque eles pensaram que eu mudei de ideia. Parce Porque qu'ils croyaient nunca que j'ai mais changé falei des idées nada. parce que je n'avais plus rien dit. Pensaram que vai ser só assim. Ils croyaient que ça allait être forcément quelque Quando chose de eles simple. chegaram, Alors quand ils sont arrivés, se admiraram pelo resultado. ils étaient vraiment très admirés avec les résultats. Foi algo grande. C'était quelque chose de Eu grand. casei como um rei. Je me suis marié comme un roi. Aleluia. Amen. Celebrei o Senhor. J'ai célébré le Seigneur. Sabes por que isso aconteceu? Vous savez pourquoi cela m'était Porque eu não me arrivé? defini pelas circunstâncias. Parce que je ne suis pas défini à cause de la circonstance. Quando você se define pelas circunstâncias, Quand tu te définis par des você circonstances, coloca limite. tu mets des limites. Eu não tenho dinheiro, não vou casar. Je n'ai pas l'argent, je ne vais pas me marier. Casamento é de Deus. Le mariage, c'est pour Dieu. Se você precisa de dinheiro para fazer Si tu as plano, besoin de l'argent pour faire des plans, você não está pensando de tu n'es Cristo. pas en train de penser selon la pensée de Christ. Qual dos construtores Quel de constructeur que antes de construir, qui, avant de ele não construire, senta ne s'assoit para pas fazer o plano? pour faire le plan? Você pode fazer plano sem dinheiro. Tu peux faire des plans sans Só l'argent. tenha o plano. Et seulement le plan. A chuva vai vir. La pluie va venir. Se a tua terra não estiver Mais si ta preparada, terre n'est pas préparée, todas as outras terras vão dar toutes resultado. autres terres vont donner des Mas como a tua résultats. terra não estava Mais comme ta preparada, terre n'était pas você não vai préparée, ter fruto tu ne algum. vas pas avoir de fruits.
Estamos entendendo, irmão? Est-ce que nous sommes en A train de bênção comprendre? vem, La bénédiction est mas venue. ela vai se manifestar Mais ça va se na vida manifester daquele que tiver o coração dans la pronto. vie de celui qui a le cœur joyeux. Se alegra, irmão. Sois joyeux, bien. Ah, Assim como Sara teve luz, Comme Sarah deu a luz ao sorriso. a mis au monde au sourire. Aleluia. Ela deu luz ao sorriso. Elle a mis au monde les Isaac é sourires. sorriso. Isaac, c'est les sourires. Aleluia. Amen. Porque Abraão sorriu. Parce qu'Abraham était en train de rire. Você pode dar luz a sorrisos. Tu peux faire naître le Sara não sourire. teve apenas sorrisos. Sarah n'avait pas seulement des sourires. De Sara vieram reis. De Sarah est venu des rois. Tudo porque alguém começou a sorrir. Tout pourquoi? Parce que quelqu'un a commencé à sourire. Amen. Sabe, enquanto você coloca de pé, por favor. Mets-toi debout, s'il vous plaît. Enquanto você sorri, Alors, quand tu es en há train de sourire, milagre que pode estar acontecendo na tua il y conta a des bancária. miracles qui peuvent être en Há train uma d'être boa dans tes comptes notícia que vai bancaires. chegar até você. Il y a de bonnes nouvelles qui Porque peuvent você está a t'arriver. sorrir. Parce que tu es en train de Quando rire. você faz Alors, quand tu es en train de você está a rire, dizer para o diabo que tu es en você train é de dire au poderoso, diable que tu es que tu as ele le não pouvoir. pode contra Tu as la você, puissance, il ne que peut ele rien não vai contre te toi. Il ne va desanimar, pas te que ele não désanimer. vai te Il ne parar, va pas porque t'arrêter. maior é aquele que está em você. Parce que do plus que grand ele que est está no celui mundo. qui est en toi que celui qui est Faz au comigo, monde. Alors, ris avec moi. Outra vez, Ris encore. Você pode sorrir mais. Est-ce que tu peux rire Você encore? pode até não orar. Tu peux même pas Há prier. momentos que você não tem Il y a des palavras. moments que tu n'as pas de mots. Só alegria. Seulement la joie. Só alegria. Seulement la joie. Só alegria. Seulement la joie. Momentos que você não pode falar nada. Il y a des moments que tu n'arrives pas Você à pode parler. apenas sorrir. Tu peux seulement rire. Você deve apenas sorrir. Tu peux seulement E rire. essa alegria, Alors cette ela joie vai manifestar para você. va manifester pour Ela toi. vai manifestar para Va você. manifester pour toi. Irmão, Deus está falando comigo agora. Alors Dieu parle avec moi maintenant. Há coisas grandiosas Il y a des choses que a compaixão Luanda tem perspectivado. que la compassion Luanda attend. Irmão, e essas coisas, Bien aimé, ces choses, assim como a construção de templos, comme la construction des temples, a obtenção, conseguir arriver, prendre o templo próprio le propre temple para milhares de almas. pour plusieurs âmes. O Espírito Santo faz me saber. Le Saint-Esprit me fait savoir Ela pode vir através de riso. qu'il va venir à cause des sourires. Você fica preocupado. Alors tu es toujours dans des inquiétudes. De onde vão vir Ah non, où est-ce que cela va as venir? conexões. Des connexions. Não se preocupa com conexões. Ne te préoccupe pas avec ça. A nossa maior e perfeita conexão é o Senhor. Notre meilleure perfection E de Ele connaissance pode est notre mover céu Dieu. e terra Et il peut bouger la terre et para les cieux trazer aquele terreno, pour amener ce terrain. aquela igreja maior, Cette église grande. aqueles servos tementes a Deus. Ces serviteurs qui ont Ah, peur de Dieu. Irmão, você pode sorrir agora. Alors bien aimé, tu peux sourire Ah, maintenant. Enquanto você sorri. Tandis que tu es en train de rire. Irmão, aquele tumor está saindo de você. Bien aimé, ces problèmes-là sont en Porque train de teu sortir de espírito toi. alegre serve de bom Parce remédio. qu'un esprit joyeux est comme un bon remède. Neemias 8:10. Néhémie 8:10. A alegria do Senhor vos fará forte. La joie du Seigneur nous rend forts. A alegria te torna forte. La joie te rend fort. A alegria te torna forte. La joie te rend fort. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha. Irmão, esse é o riso da fé. Bien aimé, c'est le sourire de la foi. Você não precisa sentir nada. Tu n'as pas besoin de sentir. Não, pastor, mas não sinto nenhuma graça. Mais moi aussi, je ne sens Começa rien. sem graça. Mais ça Mas commence comme você ça. vai acabar na Mais graça. tu vas commencer à sentir Começa que a tu as sorrir besoin sem de rire. graça. Alors commence E à você sourire. vai acabar na Et graça tu de vas Deus. finir par rire. Favores virão para você nessa noite. Ha 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 ha. Oh ha ha ha. Oh ha ha. Oh ha ha. Sempre com sete lebarias. Irmão, você que veio aqui, Bien aimé, toi qui es venu ici, ao teu ouvido direito il y a ton oreille está com droite. dor e você está com dificuldade auditiva nesse Il y a ouvido des direito, douleurs et tu venha para n'arrives pas cá. à comprendre. Viens ici. O Espírito Santo diz, Le Saint-Esprit dit, dificuldade auditiva e com dores no que tu as ouvido des direito. difficultés, la douleur dans les oreilles. Sacate. Ha ha ha. Lerebroco saca. Sinta vergonha, irmão. Venha aqui agora. N'aie pas honte, viens ici, bien aimé. Venha aqui agora. Lerebo sacataramanderequeia.
dificuldade auditiva e com dores. Tu as des Dores, douleurs dans algumas ton dores oreille. Tu as des douleurs no dans l'oreille. ouvido direito. Dans l'oreille droite. Lebrecosataramandes. Lirebrocosacataramanias. Coloca a sua mão agora nesse ouvido. Mets ta main maintenant dans l'oreille. Sequetelebregedias. Remamasacataramande. Pai, no nome do Senhor Jesus, Au nom de Jésus. eu declaro, Senhor, sobre o ouvido Je desse déclare irmão. sur l'oreille de ses frères. Declaro o teu poder curador agora. Je déclare ton pouvoir, ta Removendo puissance toda dor. de guérir. Enlève toute Removendo douleur. toda dor. Enlève toute douleur. Removendo toda dor. Enlève toute la douleur. Alegra-te e receba a cura no nome de Jesus. Réjouis-toi et reçois la guérison. Lerebrocosacatalamande. Sendelebregedias. Ah, ah. Enquanto você sorri, Tandis que tu es en train de sourire, Deus está agindo a teu favor. Dieu est en train de souder, agir Sorria. à ta faveur. Alors souris. Não é para chorar, Ce n'est pas pour pleurer. não é para se preocupar, Ce n'est pas pour é para s'inquiéter. você sorrir. C'est pour que tu puisses rire. Sorria, Alors souris. sorria. Ah, ah. Sorria pelo teu casamento. Souris pour ton mariage. Assim conforme eu casei, você pode casar. Comme moi je me suis mariée, E o toi teu aussi tu peux te casamento marier. pode ser bem melhor Ton mariage peut e être bem plus maior. mieux. Plus mieux. Sorria, Souris. sorria, sorria, sorria. Obrigado, Senhor, por vários sorrisos. Assim conforme o Senhor deu sorriso a Abraão, assim conforme o Senhor deu sorriso a Sara, eu declaro, Senhor, que vários sorrisos, várias manifestações das tuas bênçãos será, Senhor, sobre essa igreja. Será, Senhor, sobre a vida do meu irmão. No poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Sonderebrequedias catalamandes. Requetelebrousa catalamandes. Ha ha. Oh, ha ha ha. Oh. Não existe a unção do riso. Existe apenas a unção da alegria que se Il n'y a pas manifesta pelo l'onction riso. de le sourire, mais l'onction de la Você joie. pode ser mais feliz. Tu peux être plus heureux. Não aceita a tristeza na sua vida. Ne reçois pas la tristesse dans ta vie. Não vem de Deus. Ça ne vient pas de Dieu. Não vem de Deus. Cela ne vient pas de Dieu. Ahá. Oh. Eu percebo dores desaparecendo nessa região Il aqui. y a des douleurs qui sont en train de disparaître ici. Mulheres que vieram com dores. Des femmes qui sont venues avec des douleurs. Com dores. Avec des douleurs. Parecia abdominal. Il paraît que c'est dans l'abdomen. Algumas parecia ser a questão do período. Il y a des autres que c'est juste pour le période. O bom remédio de Deus está se movendo sobre você agora. Les remèdes de Dieu sont en train de se mouvementer en toi E maintenant. essa dor sumiu. Et cette douleur a disparu. E essa dor sumiu. Cette douleur a disparu. Ha ha ha. Ordena essa dor no joelho sumindo agora. J'ordonne que cette douleur dans les genoux puisse Dor no disparaître. joelho sai agora. Douleur des genoux disparaît maintenant. Saia no poder que é no nome do Senhor Jesus. Sors par la puissance qui a dans le nom de Jésus. Dor no joelho. Você se identifica. Tu te connais. Receba a cura agora no nome de Jesus. Reçois la guérison maintenant. Sobre o teu joelho. Sur ton genou. Há tom de alegria, irmão. Il y a le don de la joie. Ah, tom de alegria sobre essa sala, sobre Il y essa a le don de atmosfera. la joie ici dans cette atmosphère. E Deus dizendo, não fique preocupado. Alors Dieu dit que ne te préoccupe pas. Não fique preocupado. Ne te préoccupe pas. Deus está a preencher vocês. Dieu est en train de vous remplir. Não fique preocupado. Ne vous préoccupez pas. Não fique preocupado. Ne vous préoccupez pas. Obrigado, Pai, pela tua palavra e o teu Espírito. Merci Père pour ta parole et ton esprit. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Obrigado pelo que o Senhor já fez. Merci pour tout ce que tu as E que fait. pelas palavras liberadas vão acontecer. Et à cause de la parole, de bonnes choses No vont nome do s'accomplir. Senhor Jesus Cristo. Au nom puissant de Jésus. Chora, Bragadias. Obrigado. Aleluia. Deus abençoe você. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor.